Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Caleb Hargrove não falava uma palavra desde que entrou naquela praça. Ficou atrás da multidão com o chapéu puxado para baixo e a mandíbula firme como granito. Observando 9 mulheres serem escolhidas uma a uma, enquanto a 10ª simplesmente ficava ali, de queixo erguido, mãos cruzadas, recebendo o silêncio que a multidão lhe dirigia como se fosse um tempo que ela simplesmente decidira suportar. Então, alguém riu e Caleb começou a andar para a frente. Se esta história te emociona, subscreve este canal, carrega no sininho e deixa a tua cidade nos comentários. Quero ver até onde esta história viaja. O leilão tinha sido ideia do reverendo Pollock, o que significava que toda a cidade se sentia obrigada a fingir que era digno. 10 mulheres tinham chegado ao palco de Cheyenne na terça-feira, todas elas respondendo ao mesmo anúncio que tinha sido publicado em 3 jornais do leste durante 6 semanas consecutivas. Rancheiros e mineiros respeitáveis do condado de Laramie procuram esposas cristãs de bom caráter, passagem providenciada, acordos honrosos. O reverendo tinha escrito o texto ele próprio, e sentia-se bastante orgulhoso dele. Não tinha escrito nada sobre o que acontecia se uma mulher ficasse sem ser escolhida, porque não considerara essa possibilidade digna de ser abordada. Ele estava a abordá-la, agora. 9 mulheres estavam na beira da plataforma com os seus novos maridos, ou homens que se tornariam seus maridos antes do fim da semana. Mineiros, rancheiros, um ferreiro do extremo norte da cidade que tinha aparecido com as suas botas boas e um olhar de esperança desesperada que ninguém teve coração para zombar. Cada mulher tinha sido apresentada pelo nome, pela idade, pelo breve resumo das suas virtudes cristãs pelo reverendo, e cada uma tinha sido reclamada em minutos. A 10ª mulher estava naquela plataforma há 11 minutos, sem um único homem se apresentar. O nome dela era Eleanor Marsh. Tinha 34 anos. Era de Filadélfia. Era, por qualquer medida que a cidade de Laramie quisesse aplicar, a maior mulher que alguém presente alguma vez vira trazida para o oeste num palco, e a multidão tinha feito saber os seus sentimentos sobre isso da maneira particular que as multidões o fazem, não com crueldade suficiente para ser chamada crueldade, mas com o silêncio sufocante e constante de pessoas que já tinham decidido algo e não viam razão para reconsiderar a decisão. O reverendo Pollock limpou a garganta pela 4ª vez. Senhorita Eleanor Marsh, disse ele novamente. A sua voz carregava o brilho cuidadoso de um homem a tentar vender algo em que ele próprio não acreditava. Filadélfia, 34 anos, de sólido caráter cristão e consideráveis habilidades práticas. A senhorita Marsh é uma sapateira treinada, o ofício do seu pai transmitido a ela integralmente. Ela é capaz de comer a mesa de jantar inteira, alguém disse do lado esquerdo da multidão, e as risadas que se seguiram foram do tipo que começa baixo e se espalha rápido, do tipo que ninguém reivindica depois. Eleanor Marsh não vacilou. Essa foi a coisa que Caleb Hargrove notou da parte de trás da multidão, onde se posicionara sem intenção de participar em nada disso. Ele viera a Laramie buscar ração e couro para arreios, não uma esposa. Ele tinha uma esposa, tivera uma esposa, e 3 anos não o tinham preparado para outra. E ele fora muito claro consigo mesmo sobre isso durante toda a viagem de regresso do rancho. Ele não estava ali para isso, mas observou-a não vacilar. Ele tinha visto homens na guerra receberem o tipo de golpes que os deveriam ter feito cair, e alguns deles tinham permanecido de pé por pura recusa. Não era bravura, exatamente. Era algo mais antigo que a bravura. Era o olhar de uma pessoa que tinha sido atingida tantas vezes no mesmo lugar que o lugar tinha passado da dor para outra coisa. Algo que mantinha a sua forma porque não havia mais nada para quebrar. Eleanor Marsh tinha esse olhar. Estava em pé, de costas direitas naquele palco, num vestido escuro que tinha sido cuidadosamente passado a ferro antes de o vestir, o seu cabelo ruivo preso debaixo de um chapéu de viagem que tinha visto melhores anos. As suas mãos cruzadas à frente com uma firmeza que Caleb conseguia ver a 12 metros de distância. Os seus olhos eram cinzentos. Conseguia dizer mesmo a essa distância. Eram da cor do céu antes de uma forte neve, e estavam fixos na distância média, de uma forma que dizia que ela via algo diferente da multidão à sua frente. Algo interior. Algo para onde se tinha retirado porque o exterior se tinha revelado indigno da sua atenção. O reverendo Pollock continuava a falar. Ela vem com as suas ferramentas e o seu ofício. Qualquer lar beneficiaria do reverendo. Qual o preço dela? Perguntou Caleb ao reverendo Pollock, sem tirar os olhos de Eleanor. O reverendo piscou. Bem, a contribuição sugerida para os custos de viagem e arranjos é o seu preço. Qual o preço dela? Repetiu Caleb.
$150. Caleb meteu a mão no casaco, tirou uma carteira de couro e contou $200 em notas e moedas sobre a mesinha do púlpito do reverendo, sem cerimónia. Ficarei com o troco como doação para a igreja, disse ele. Senhorita Marsh olhou diretamente para ela. Tenho um rancho a 13 quilómetros a norte da cidade. 2 filhos. O trabalho é duro e os invernos são mais duros. Serei direto consigo porque acho que já teve gente suficiente a não ser direta consigo hoje. Não procuro romance. Procuro uma parceira, alguém em quem os filhos possam confiar e que o rancho possa usar. Em troca, terá um lar, tratamento justo e um homem que nunca se colocará numa multidão a rir-se de si. Essa é a minha oferta. A escolha é sua. A praça ficara muito silenciosa. Eleanor Marsh olhou para ele por um longo momento. Olhou para os $200 na mesa. Olhou para a multidão de pessoas que nos últimos 11 minutos a tinham feito sentir como algo deixado na beira de uma estrada. Aceito, disse ela. A sua voz era firme como as montanhas atrás da cidade e tão inabalável. Bom, Caleb pegou na sua única mala de viagem antes que ela pudesse alcançá-la. Vamos buscar as suas ferramentas ao vagão de bagagem. Precisa de se despedir de alguém? Não há ninguém de quem me despedir. Ele assinou uma vez, como se aquela resposta fizesse sentido para ele de uma forma que não precisava de examinar, e virou-se para caminhar em direção à estação. Eleanor seguiu-o, e a multidão observou-os partir em silêncio, e ninguém naquela multidão encontrou o olhar dela enquanto ela passava. Hazel Drummond, que dirigia a única pensão em Laramie, e estivera de braços cruzados na beira da praça desde o início, observou os dois a afastarem-se e disse para ninguém em particular: Bem, isso é algo. Ninguém respondeu porque ninguém sabia bem o que era ainda. A viagem para norte durou 2 horas, a carroça movendo-se por um país vasto, pálido e implacavelmente frio para outubro. Eleanor sentou-se no banco ao lado de Caleb, com a sua mala de tapete no colo e a sua caixa de ferramentas encravada entre os pés, onde podia sentir o peso dela através das solas das suas botas. Ela carregava aquela caixa desde Filadélfia. Era a última coisa que o seu pai lhe dera, não deliberadamente porque ele já estava morto antes de ela partir, mas ela levara-a de qualquer forma, porque tudo o que sabia fazer estava nela e ela não sabia o que mais trazer. Caleb não falou durante os primeiros 30 minutos. Conduzia com a confiança tranquila de um homem que tinha feito esta viagem específica várias centenas de vezes e não via necessidade de a narrar. Eleanor não se importava com o silêncio. O silêncio tinha sido seu companheiro durante 2 anos em Filadélfia, depois de os advogados do senhorio terem acabado com a loja do seu pai, e ela tinha feito as pazes com ele da maneira que se faz pazes com um vizinho de quem não se gosta particularmente, mas que se aceita como permanente. Finalmente, sem preâmbulo, Caleb disse: O nome do meu filho é Noah. Ele tem 12 anos. Ele vai ser difícil. Eleanor virou-se para olhá-lo. Difícil como? Ele decidiu que qualquer mulher que entre naquela casa é uma substituta da mãe dele, e decidiu que não quer que a mãe dele seja substituída. Ele vai fazer com que você saiba disso. Ele está errado sobre o que você está a tentar fazer. Caleb ficou em silêncio por um momento. Ele está errado sobre você ser uma substituta. Clara, a mãe dele, era um tipo particular de mulher. Ninguém substitui isso. Mas ele tem 12 anos e perdeu há 8 meses, e está zangado com isso, e você vai ser o alvo mais próximo para essa raiva por um tempo. Eu entendo. Você entende? Tenho sido o alvo mais próximo para os sentimentos dos outros a maior parte da minha vida adulta, disse Eleanor. Tornei-me razoavelmente boa a não levar isso para o lado pessoal. Caleb olhou para ela de lado. Algo mudou na sua expressão. Não exatamente suavidade, mas um ajuste, uma recalibração. O nome da minha filha é Rosie. Ela tem 7 anos. Ela é o outro tipo de problema. Que tipo? O tipo que fala sem parar e quer saber tudo sobre todos, e já decidiu que vai gostar de você porque ela quer uma mulher em casa e ela não tem idade suficiente para entender porque é complicado. Isso parece administrável. Ela vai querer ver as suas ferramentas. Eleanor olhou para a caixa entre os seus pés. Ela é bem-vinda a ver. Outro silêncio, este mais leve que o primeiro. A estrada curvou para norte e as montanhas aproximaram-se, enchendo o céu à frente deles em grandes cordilheiras dobradas de cinza e branco. Eleanor nunca tinha visto montanhas antes de Filadélfia. Nunca tinha visto um país tão grande, tão indiferente à presença humana, tão belo da maneira específica que as coisas são belas quando não têm interesse em ser olhadas. Você conserta sapatos, disse Caleb. Não era uma pergunta. Conserto tudo o que é feito de couro, disse Eleanor. Botas, sapatos, arreios, celas, cintos, malas. Se for couro e estiver partido, geralmente consigo consertá-lo. O meu pai foi sapateiro durante 30 anos. Ele ensinou-me o ofício quando eu tinha 8 anos.
Por que é que você deixou Filadélfia? O juiz Emery Blaine decidiu que queria o quarteirão onde ficava a loja do meu pai. Ele queria-o para um desenvolvimento hoteleiro que beneficiasse os seus sócios. O meu pai era dono daquele edifício há 22 anos, mas o juiz encontrou um gravame na escritura original de 1851 que ninguém sabia que existia e fê-lo cumprir. Tivemos 30 dias para desocupar. Ela disse isso da maneira que dizia a maioria das coisas. Direto, sem drama, da maneira que uma pessoa fala quando contou uma história tantas vezes que a narração já não requer muito sentimento. O meu pai foi contestar em tribunal. Ele morreu de ataque cardíaco nos degraus do tribunal. O juiz enviou uma carta de condolências. Caleb não disse nada. A sua mandíbula apertou-se de uma forma que comunicava bastante. Depois disso, continuou Eleanor, não havia dinheiro para lutar contra o gravame e nenhum lugar em Filadélfia que concedesse crédito a uma mulher a tentar gerir uma sapataria sozinha. Então, respondeu o anúncio. Ela olhou para as montanhas. Eu não esperava ser a última a ser escolhida. Você esperava ser escolhida? Ela ficou em silêncio por um momento. Não, disse ela honestamente. Pare de esperar por coisas assim há um tempo. Caleb tirou a carroça da estrada principal para uma trilha mais estreita que serpenteava montanha acima através de pinhais. Você será escolhido aqui, disse ele. Não calorosamente, mas de forma direta, como uma declaração de fato que ele estava registrando. Justamente, pelo que você pode fazer e pelo que contribui, não por qualquer outra coisa. Eleanor o olhou. Ele observava a estrada, seu perfil severo contra o céu branco, e ele falava sério. Ela podia ouvir isso com a clareza que só poderia vir de uma pessoa que não dizia o que não queria dizer. Isso é mais do que a maioria das pessoas me ofereceu, disse ela. É o que é certo, disse ele, como se isso resolvesse tudo, e de alguma forma resolveu. A fazenda surgiu quando eles alcançaram o último morro, uma operação substancial, 3 edifícios principais dispostos em torno de um pátio central, um celeiro grande o suficiente para abrigar 20 cavalos, cercas que corriam em linhas limpas até onde ela podia ver. Era o trabalho de alguém que construía coisas para durar. Cada poste de cerca era vertical. Cada portão pendia reto. A casa principal tinha 2 andares de construção em toras, com uma varanda ampla e fumaça subindo de 2 chaminés. Eleanor absorveu tudo em silêncio. Era para ser maior, disse Caleb, lendo algo em sua expressão que ele havia identificado mal. Tenho feito o trabalho de 2 pessoas desde que Clara morreu. Algumas coisas ficaram para trás. Ah, cerca está reta, disse Eleanor, e as portas do celeiro estão penduradas niveladas. Esse não é o trabalho de alguém que ficou para trás. Esse é o trabalho de alguém que não parou. Ele a olhou. Desta vez, a mudança em sua expressão era algo que ela não conseguia nomear. Não gratidão, algo menos confortável que gratidão. Algo que parecia um homem sendo visto de uma maneira que ele havia esquecido que era possível. As crianças estarão no pasto dos fundos, disse ele, e parou a carroça. Eles ouviram Noah antes de vê-lo. Ele apareceu virando a esquina do celeiro correndo, parou abruptamente ao ver Eleanor no banco da carroça, e nos 2 segundos antes de ele arrumar o rosto, ela viu tudo o que Caleb a havia avisado, a raiva, a dor, a determinação dura de um garoto de 12 anos que havia decidido que a melhor defesa contra mais perdas era ser hostil primeiro. Você voltou cedo, disse Noah ao pai, olhando para Eleanor com a marca específica de avaliação que as crianças usam quando querem que os adultos saibam que estão sendo avaliados e considerados insuficientes. A diligência chegou na hora por uma vez, disse Caleb, descendo. Noah, esta é a senhorita Marsh. Ela vai ficar conosco. Eu sei o que ela é, disse Noah, ainda olhando para Eleanor. Papai escreveu e me contou. Eleanor desceu da carroça com a autoconfiança cuidadosa de uma mulher que há muito tempo aprendera que a maneira como ela se movia no espaço era algo que outras pessoas acompanhavam e comentavam, e decidiu se mover assim mesmo, sem desculpas, sem pressa, sem se fazer menor do que era. Ela pegou sua caixa de ferramentas e sua mala de viagem e ficou no pátio, olhando diretamente para Noah. Olá, Noah, disse ela. Dizem que você tem 12 anos. 13 em março. Meu pai diz que você é bom com cavalos. Um lampejo de surpresa. Ele esperava algo mais. Provavelmente algo defensivo ou conciliatório, o tipo de coisa que adultos diziam a crianças difíceis quando tentavam conquistá-las rapidamente. Eu sou razoável com cavalos, disse ele, cauteloso. Eu não sou, disse Eleanor. Eu conheço couro. Eu não conheço cavalos. Espero que, se você for útil para mim, no assunto das celas, eu precisarei aprender que você seria a pessoa a quem perguntar. Ela disse isso como um fato direto, não um elogio, não uma manipulação, um reconhecimento simples do que ela não sabia e quem poderia saber.
mas podemos discutir isso mais tarde. Onde coloco minhas coisas? Noah abriu a boca, fechou-a e olhou para o pai com uma expressão que comunicava que ele não esperava isso e não tinha certeza de como proceder. Eu mostrarei a ela, disse Caleb. Você traz os sacos de ração da parte de trás da carroça. Noah foi pegar os sacos de ração. Não alegremente, mas ele foi. Rosie os encontrou na cozinha. Ela tinha 7 anos e era aproximadamente tão sutil quanto uma tempestade de verão. Ela atravessou a porta dos fundos correndo, parou bruscamente na frente de Eleanor e olhou para cima com a franqueza pura e inconsciente de uma criança que ainda não havia aprendido a disfarçar sua curiosidade como algo educado. Você é muito grande, disse Rosie. Rosie! A voz de Caleb carregava uma nota de aviso. Eu não estou sendo malvada, disse Rosie, com a confiança absoluta de alguém que sabia a diferença. Só estou dizendo que ela é grande. Pessoas grandes geralmente são mais quentes. Mamãe era pequena e ela estava sempre fria. Ela transferiu o olhar para a caixa de ferramentas. Bé, o que tem aí dentro? Minhas ferramentas, disse Eleanor. Que tipo de ferramentas? Ferramentas de sapateiro, furadeiras, alicates de montagem, um cavalo de costura, facas, agulhas, coisas para consertar botas e sapatos e artigos de couro. Os olhos de Rosie se arregalaram. Você pode consertar minhas botas de domingo? A da esquerda tem um buraco no fundo e papai remendou com um pedaço de saco de farinha, mas deixou o frio entrar o inverno todo. Posso consertar hoje à noite se você quiser. Hoje à noite? Rosie olhou para o pai como se essa fosse a coisa mais notável que ela já tinha ouvido. Ela pode consertar hoje à noite, papai. Eu a ouvi, Rosie. Ela pode sentar à mesa enquanto faz isso? Geralmente é onde o conserto é feito, disse Eleanor, e colocou sua caixa de ferramentas na mesa da cozinha e a abriu. Rosie se aproximou para olhar dentro e seu rosto passou por uma dúzia de expressões em um espaço de 3 segundos. Maravilha, concentração, o deleite particular de uma criança encontrando um mundo que ela não sabia que existia. São todos esses tipos diferentes de agulhas? Cada uma é para um tipo diferente de couro. Esta grossa é para a sola da bota. Esta curva é para o cabedal. Esta, Eleanor a levantou, é para a vira, que é a costura que une a sola ao cabedal. É geralmente aí que a água entra quando uma bota começa a falhar. Como você sabe qual parte falhou? Você olha onde está o desgaste e ouve como a pessoa anda com elas. Rosie considerou isso com a gravidade de alguém armazenando informações para uso futuro. Minha bota esquerda faz um barulho de batida quando eu corro. Então a fixação do salto está solta. Isso é um conserto separado do buraco. Eleanor olhou para os pés de Rosie. Vá buscá-las. Rosie foi e voltou em menos de 2 minutos. Botas nas mãos, e sentou-se do outro lado da mesa da cozinha com Eleanor, observando em silêncio concentrado enquanto Eleanor virava a bota esquerda em suas mãos, pressionava a sola em 3 pontos, flexionava o salto, assegurava para examinar a linha da vira, e em seguida começou a trabalhar com a mesma economia de movimento focada que sempre a fez sentir mais ela mesma, a única versão de si mesma, na verdade, que o mundo jamais deixou de encontrar alguma razão para criticar. Caleb ficou na porta e observou. Ele não planejava assistir. Ele planejava levar as malas de Eleanor para cima, mostrar o quarto, dar-lhe 1 minuto para se instalar e, em seguida, voltar para o celeiro, onde ele ainda tinha 3 horas de trabalho esperando. Mas ele ficou na porta e a observou consertar a bota de sua filha. E observou sua filha observá-la, e algo na imagem disso. As duas curvadas sobre a mesinha na luz fraca da tarde, a boca de Rosie se movendo com perguntas e Eleanor respondendo a cada uma diretamente e sem condescendência. Algo naquela imagem o moveu de uma maneira que ele não tinha palavra e não tentou encontrar uma. Papai. Noah apareceu em seu ombro, tendo terminado com os sacos de ração e agora conduzindo sua própria avaliação da cena com a precisão suspeita de alguém procurando evidências para apoiar um veredicto que ele já havia alcançado. Ela só está consertando a bota da Rosie. Eu vejo isso. Isso não significa nada. Eu não disse que significava. Noah ficou em silêncio por um momento. Por que você a escolheu? Caleb olhou para o filho. Noah estava observando Eleanor com uma expressão que tentava muito ser hostil e não estava conseguindo totalmente porque Rosie acabara de dizer algo que fez Eleanor rir, uma risada real, súbita e despreocupada, e o som dela era difícil de resistir. Por que ela não desviou o olhar? Disse Caleb. O que isso significa? Quando eu subi naquela plataforma, todas as outras mulheres nela olhavam para mim como se esperassem que eu fosse para outra pessoa. A senhorita... Marsh olhava para mim como se estivesse tomando uma decisão. Ele observou Eleanor mostrar a Rosie como segurar a furadeira corretamente,
guiando os pequenos dedos com uma paciência que parecia inteiramente natural nela. Eu queria fazer negócios com alguém que toma decisões, não com alguém que espera que as coisas aconteçam com ela. Noah mastigou aquilo. Ele não parecia satisfeito, mas também não descartou, o que era o máximo que Caleb esperava. Ela vai querer que as coisas mudem, disse Noah. Provavelmente. Mamãe tinha as coisas de um certo jeito. Eu sei. Eu não quero que tudo mude. Caleb colocou a mão no ombro do filho brevemente, como os pais fazem com meninos de 12 anos que pararam de tolerar contato mais longo. Ninguém vai mudar, Clara, disse ele. Ela está no chão lá em cima na serra, e nada que aconteça nesta casa a toca. Mas a casa tem que continuar, Noah. Você me entende? Tem que continuar. Noah não disse nada, mas ficou na porta ao lado do pai observando, e não saiu. Do outro lado da mesa da cozinha, Rosie Hargrove disse: Senhorita. Marsh, você pode me ensinar a parte da costura? Quando suas mãos estiverem um pouco maiores, disse Eleanor. As agulhas são pesadas, e você tem que puxar firme ou a costura não vai segurar. Quão grandes minhas mãos precisam ser? Provavelmente 1 ano maiores do que são agora. Eu farei 8 em abril. Então tentaremos em abril. Rosie sorriu. Você vai estar aqui em abril? Eleanor olhou para a bota em suas mãos por um momento. Então ela olhou para Rosie com uma expressão que continha algo cuidadoso, algo que não era exatamente esperança, porque esperança era algo a que ela aprendera a se aproximar lentamente, de lado, como se aproxima de um animal do qual ainda não se tem certeza. Eu pretendo estar, disse ela. Lá fora, o vento de outubro soprava da cadeia Medicine Bow e pressionava contra as janelas, e a cozinha mantinha seu calor, e a única lâmpada a óleo na mesa criava um círculo de luz que envolvia Eleanor Marsh e Rosie Hargrove, e a pequena bota gasta sendo refeita. E Caleb Hargrove ficou na porta de sua própria casa e sentiu algo mudar na fundação da vida que ele estava suportando por 3 anos. Sentiu-a mudar e assentar como uma sola de bota devidamente costurada de volta ao seu cabedal, como algo consertado por alguém que sabia exatamente onde a falha havia começado e o que precisava para segurar. Ele não disse nada disso. Ele não era um homem que dizia coisas assim. Mas ele ficou na porta até Eleanor terminar e Rosie colocar a bota e correr 3 voltas ao redor da mesa da cozinha para testá-la. E quando ela declarou que o som de batida havia desaparecido, Eleanor olhou para cima e pegou Caleb observando. E ela não desviou o olhar. Nem ele. No escritório de terras na extremidade sul da Main Street de Laramie, uma lâmpada ainda ardia a essa hora, e atrás da mesa, o juiz Silas Croft estava revisando um documento que chegara naquela tarde, um relatório do homem que ele pagava para acompanhar os desenvolvimentos nas fazendas do norte. O relatório notou, entre outros itens, que Caleb Hargrove havia comparecido ao leilão de noivas e saído com a última mulher na plataforma, a de Filadélfia, a Grande. Croft leu isso 2 vezes. Então ele deixou o relatório de lado e pegou um segundo documento, um mapa topográfico da terra ao norte da cidade, em que vários lotes eram marcados com pequenas anotações vermelhas. O lote de Hargrove estava entre eles. Estava entre eles há 6 meses. Ele era um homem paciente, o juiz Croft. Ele aprendera paciência com a lei, que se movia lenta e deliberadamente, e moía tudo sob ela até nada, dado o tempo suficiente. Ele aprendera a confiar no processo, a deixar homens como Hargrove acreditarem que eram estáveis, enraizados, protegidos pela decência comum da terra que trabalhavam. Não tinham proteção. Ninguém no condado de Laramie estava protegido do que estava por vir. Mas uma mulher da Filadélfia, grande, chamativa e sem conexões, que se estabeleceu na fazenda de Hargrove, essa era uma variável que ele não havia previsto. Variáveis exigiam atenção. Croft fez uma pequena anotação na margem do mapa de levantamento, dobrou-o, colocou-o na gaveta com os outros. Então, apagou sua lamparina e foi para casa. Para sua casa respeitável, na rua respeitável, onde tudo parecia em ordem para quem quer que olhasse. A primeira semana passou, como as primeiras semanas sempre passam em território desconhecido, com o cansaço particular de uma pessoa que presta atenção a tudo ao mesmo tempo. Eleanor aprendeu a fazenda da mesma forma que aprendeu couro, pelo toque, pela pressão, encontrando onde o desgaste estava. Ela aprendeu que a bomba d'água no quintal emperrava em manhãs frias e precisava ser iniciada com água morna antes de cooperar. Ela aprendeu que Noah tomava seu café preto e não gostava de ser falado antes de tê-lo, o que ela respeitava porque era a mesma coisa. Ela aprendeu que Rosie tinha opiniões fortes sobre qual copo era dela e movia os outros copos na prateleira até que o dela estivesse no centro, e ela fazia isso sem aparente consciência de que estava fazendo isso, o que Eleanor achava encantador de uma forma que ela não anunciava. Ela aprendeu que Caleb Hargrove era um homem que se expressava através do trabalho, e não das palavras, o que significava que quando ele entrou do celeiro numa noite, e sem comentários, consertou o degrau quebrado da cadeira da cozinha em que eu vinha evitando sentar,
Ela entendeu aquilo como comunicação, uma frase inteira dela. Ela montou sua estação de concerto de sapatos no canto do cômodo principal, perto da janela sul, onde a luz era melhor. Ela havia perguntado a Caleb antes de mover qualquer coisa, e ele disse: "É o seu canto." Da mesma forma plana e declarativa com que ele dizia a maioria das coisas, e assim foi. Ela desembalou suas ferramentas com o cuidado metódico que sempre trazia para aquele ritual particular. Furadores e facas no rolo de couro, alicates duráveis pendurados nos 2 ganchos que ela pediu a Noah para pregar na parede acima da bancada, o cavalo de costura posicionado onde seu joelho direito pudesse travar-lo sem esforço. Noah havia pregado os ganchos sem entusiasmo, mas os havia pregado retos, e ele não disse nada desagradável enquanto o fazia, o que Eleanor considerou um progresso. O trabalho veio mais rápido do que ela esperava. As notícias viajavam em cidades pequenas como o tempo viajava em planícies abertas, rápido, amplo e impossível de parar uma vez que começava. No terceiro dia, Hazel Drummond da pensão enviou seu filho mais velho pela estrada norte com um par de botas masculinas que se separaram na vira em ambos os lados e deixaram o dono andando no forro interno. Eleanor as consertou em 2 horas. Enviou-as de volta com o menino e incluiu uma lata de óleo de pata de boi com uma nota explicando como tratar o couro antes do inverno para evitar que a mesma falha recorresse. No dia seguinte, uma mulher chamada Ruth Alcott veio da cidade, segurando uma bota de criança em uma mão e as rédeas de seu cavalo na outra, e ela não se desculpou por vir sem aviso como as pessoas às vezes fazem quando não têm certeza de sua recepção. Ela simplesmente amarrou seu cavalo no poste e bateu. "Ouvi dizer que você consertou as botas dos pensionistas da Hazel", disse Ruth, quando Eleanor abriu a porta. "Meu filho tem uma em que a sola está descolando e as novas da loja custam US, 2 o par. E meu marido está de licença com um pulso quebrado da mineração na semana passada, e eu não consigo." Ela parou, apertou os lábios, começou de novo. "Eu não consigo pagar US, 2 agora." "Entre", disse Eleanor. "Deixe-me ver." Ruth Alcott sentou-se à bancada de Eleanor e observou-a examinar a bota com a mesma atenção focada com que Rosie observava na primeira noite. Embora a expressão de Ruth fosse menos admiração e mais o alívio controlado de uma mulher que tem resolvido o problema sozinha por tempo suficiente para que ter alguém ajudando pareça quase suspeito, "a sola ainda está boa", disse Eleanor. "É apenas o adesivo que falhou e a costura deste lado cedeu. Posso recolocá-la e refazer a costura da vira completa." "Vai aguentar mais um inverno, talvez 2 se ele não arrastar os pés." Ela ergueu os olhos. "Ele arrasta os pés?" Ruth emitiu um som que era quase uma risada. "Ele tem 8 anos. Todos eles arrastam os pés." "Então, provavelmente mais um inverno. Mas isso lhe dá tempo. Quanto eu devo a você?" "Nada por esta. Se aguentar e você quiser que a outra bota seja mantida antes da primavera, falaremos sobre troca então." "Você disse que seu marido está de licença. Você tem o suficiente para passar o mês?" Ruth a olhou com uma expressão que tentava decidir se a pergunta era caridade disfarçada, o que Ruth claramente não queria, ou algo mais. "Vamos nos virar", disse ela cuidadosamente. "Não estou oferecendo dinheiro", disse Eleanor, lendo-a corretamente. "Estou perguntando porque preciso saber se vale a pena sugerir a Caleb que a propriedade dos Alcott possa precisar de uma mão com a lenha de inverno. Ele tem cortado extra e tem mais do que podemos usar." Ruth ficou em silêncio por um momento. "Essa é uma forma gentil de dizer", disse ela finalmente. "É também uma forma verdadeira de dizer", disse Eleanor. "Há 40 cordas empilhadas atrás do celeiro e mais do que queimaremos antes da primavera." Quando Ruth Alcott foi embora naquela tarde, ela tinha a bota de seu filho com a sola refeita e um acordo de aperto de mão com Eleanor sobre a lenha que permitiu que ambas as mulheres mantivessem sua dignidade, o que Eleanor entendia ser a coisa importante, não a madeira, nem mesmo a bota, a dignidade. Caleb esteve no celeiro durante a maior parte disso e não perguntou o que havia sido discutido, mas naquela noite ele disse a Noah para levar o trenó extra para a propriedade Alcott no sábado e deixar meia corda empilhada perto da porta deles. Noah, que esteve ouvindo tudo do outro cômodo da maneira que crianças de 12 anos sempre ouvem tudo de outros cômodos, disse: "De quem foi a ideia?" "Isso importa?" disse Caleb. Noah não disse nada. Ele olhou para Eleanor de lado e depois olhou para seu prato, e a expressão em seu rosto era a miséria particular de uma criança cuja resistência cuidadosamente construída está desenvolvendo rachaduras. As rachaduras se alargaram 8 dias depois que Eleanor chegou à fazenda, numa sexta-feira de manhã, e o que as fez alargar não foi nada dramático, foi uma bota. Especificamente foi um par de botas que pertenceram a Clara Hargrove, guardadas na arca de cedro ao pé da cama de cima, que havia sido de Clara e agora era de Eleanor. Eleanor não havia aberto a arca.
Ela havia colocado suas próprias coisas no guarda-roupa e deixado a arca como estava, o que era o instinto correto, e ela sabia disso. Mas na manhã de sexta-feira, Noah apareceu na porta do cômodo principal segurando aquelas botas em ambas as mãos, e seu rosto estava fazendo algo que ele estava claramente tentando muito controlar. Estas eram da mamãe, disse ele. Eleanor largou a correia do arreio em que estava trabalhando. Eu sei. Eu não as toquei. A da esquerda, ele as estendeu em direção a ela. Eleanor podia ver, lá do outro lado da sala, o salto da bota esquerda havia se desprendido completamente, pendurado por um único fio da costura original. Caiu. Ela usava estas para ir à igreja todos os domingos. Ela as usava no último domingo antes de... Ele parou. Sua mandíbula se apertou de um jeito que era inteiramente de seu pai. Elas só precisam ser consertadas. Não estou pedindo porque quero. Estou pedindo porque não sei como mais fazer isso. Eleanor se levantou de sua bancada. Ela atravessou a sala e pegou as botas dele gentilmente, não fazendo mais do momento do que ele era, porque ela entendia que Noah não tinha espaço para mais do que ele era. Ela as girou em suas mãos. O couro era de boa qualidade. Alguém comprou essas botas com cuidado. Elas foram oleadas e mantidas consistentemente. O salto falhou não por negligência, mas pelo peso acumulado de tempo e uso, o que era uma coisa completamente diferente. Ela cuidava bem delas, disse Eleanor. A garganta de Noah se moveu. Ela cuidava bem de tudo. Eu posso ver isso. Eleanor sentou-se em sua bancada. O bloco do salto está intacto. Posso recolocá-lo e pregá-lo, antes de costurar para que não se mova enquanto eu trabalho. Ficará sólido quando eu terminar, melhor do que era originalmente porque usarei um prego de anel de latão através da vira, em vez de apenas a costura da vira. Vai ficar igual? O conserto será na parte interna da base do salto. Você não verá do lado de fora. Noah a observou começar. Observou suas mãos se moverem com a economia e a segurança que não tinham nada de performático. Essa era simplesmente uma pessoa que sabia o que estava fazendo e o fazia. Depois de alguns minutos, ele se sentou na cadeira perto da bancada e não disse que estava sentando ou explicou por quê, apenas sentou. Ela tinha pés largos, disse ele depois de um tempo. O homem da loja na cidade sempre tentava colocá-la em um modelo estreito, porque ele achava que ficava melhor. Ela voltava para casa e seus pés doíam o dia todo, mas ela nunca dizia nada na loja. As pessoas raramente o fazem, disse Eleanor. Por que não? Porque dizer a alguém que está errado quando eles têm algo que você precisa é complicado. Ela trabalhou os alicates de montagem em volta do salto, recolocando o bloco. É mais fácil absorver o desconforto você mesma do que tornar a transação difícil. Noah ponderou isso. É isso que você faz? Eleanor fez uma pausa por apenas uma fração de segundo. Eu costumava, disse ela. Estou tentando fazer menos. Outro silêncio. O bom tipo. O tipo com algo trabalhando através dele. Ela teria gostado de te ver fazendo isso, disse Noah. Sua voz estava mais baixa agora. A maior parte das defesas fora dela. Ela gostava de ver pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ela sempre dizia que não havia nada melhor para assistir do que uma pessoa fazendo o que foi feita para fazer. Eleanor manteve os olhos em seu trabalho. Ela parece ter sido muito sábia. Ela era. Ela também era teimosa como uma mula em certas coisas, e meu pai diz que eu herdei isso dela, o que ele quer dizer como um elogio mesmo quando soa como uma reclamação. Eleanor ergueu os olhos e, pela primeira vez, Noah Hargrove lhe deu algo que não era exatamente um sorriso, mas estava na vizinhança de um breve e cauteloso suavizar ao redor dos olhos, que desapareceu quase antes de chegar. Parece uma avaliação justa, disse Eleanor. Não diga a ele que concordo com ele. Eu não ousaria. Quando ela lhe devolveu as botas, ambas com saltos, couro sólido, limpas, o conserto da esquerda invisível de todos os ângulos, Noah a segurou como as pessoas seguram coisas que temem que possam ser perdidas, cuidadosamente com as duas mãos perto do peito. Obrigado, disse ele. E ele quis dizer isso sem qualificação, que era o único tipo de agradecimento que valia a pena ter. Foi o vice-marechal Tom Bouchon quem entregou o primeiro aviso, e ele o fez da maneira que fazia a maioria das coisas, relutantemente e com a expressão de um homem que estava escolhendo, como ele sempre escolhia o caminho de menor conflito direto. Ele cavalgou até a fazenda numa quarta-feira à tarde, 2 semanas depois da chegada de Eleanor, amarrou seu cavalo no poste e ficou na varanda com o chapéu nas mãos, e uma expressão que Eleanor reconheceu de seu tempo na Filadélfia, a expressão de uma pessoa com autoridade institucional que também, em algum momento, esteve do outro lado dela e não fez as pazes com nenhuma das posições. Caleb estava na porta. Tom, Caleb, tem um momento? Eles sentaram na varanda, os três, porque Bouchon não havia excluído especificamente Eleanor, e ela não havia se desculpado especificamente, e Caleb não havia sugerido que ela deveria.
o que era uma declaração em si. O juiz Croft tem feito perguntas, disse Beauchamp. Ele estava olhando para o chapéu. Sobre sua situação. Sobre a Sra. Marsh, especificamente. Que tipo de perguntas? Disse Caleb. Sobre se ela está operando um comércio a partir da fazenda, recebendo dinheiro por trabalho de conserto de sapatos. Ele fez uma pausa. Sob o Estatuto Territorial, operar um comércio sem licença comercial registrada no cartório do condado está sujeito a multa ou apreensão de bens ou ambos, disse Eleanor. Eu não cobrei dinheiro de ninguém. Beauchamp olhou para ela pela primeira vez desde que se sentou. Eu sei disso, senhora. Estou lhe dizendo que o juiz está perguntando, não o que eu acredito. Por que o juiz Croft está interessado em trabalhos de sapataria feitos em um rancho particular? Eleanor disse. Sua voz era firme. Caleb reconheceu aquela firmeza. Ele a tinha ouvido quando ela falava sobre os advogados do proprietário em Filadélfia, sobre a hipoteca no prédio de seu pai, sobre a carta de pêsames do juiz que os expulsara. Não era exatamente calma. Era como a calma soava quando estava fazendo um trabalho considerável. Beauchamp girou o chapéu uma vez nas mãos. Entre você e eu, disse ele. E então não disse nada por um momento, como um homem decidindo se, entre você e eu, era uma promessa que ele podia se dar ao luxo de fazer. Tom, a voz de Caleb era baixa e monocórdia. Nós nos conhecemos há 12 anos. Diga o que você veio dizer. Croft tem comprado terras, disse Beauchamp. Parcelas do Norte, silenciosamente, através de uma empresa de terras registrada em Denver, que a maioria das pessoas neste condado não sabe que ele controla. Ele tem identificado parcelas onde os proprietários são vulneráveis, digamos. Atrasados em impostos, hipotecas que podem ser cobradas, situações que podem ser complicadas por alguém com acesso aos registros do condado e paciência para esperar, ele encontrou os olhos de Caleb. Até essa D, nessa D, sua parcela está em uma lista que eu não deveria ter visto. A varanda ficou quieta por um momento. Um falcão se moveu em algum lugar muito acima, cavalgando uma corrente de ar em círculos longos e pacientes. Qual é a hipoteca? Caleb disse. Ainda não há nenhuma, mas Croft tem um homem que as encontra, ou as constrói se a busca não correr bem. Beauchamp se levantou, recolocou o chapéu. Não estou aqui oficialmente. Estou aqui porque minha esposa esteve doente no inverno passado, e o doutor... Hennessy na cidade cobrava $6 por visita, e nós não tínhamos $6 por visita. E Hazel Drummond nos trouxe uma cesta do seu rancho, e eu sempre pensei que um homem deveria retribuir a bondade quando tem a chance. Ele olhou para Eleanor. Você consertou a bota do menino de Ruth Alcott. O marido dela veio me ver ontem e disse como se fosse algo que eu deveria saber. Era apenas uma bota, disse Eleanor. Não, senhora, disse Beauchamp, e havia algo em sua voz que não estava lá antes. Algo decidido, algo que se moveu, ainda que a contragosto, de um lado para o outro, de uma linha. Neste condado, com o que está por vir, era consideravelmente mais do que isso. Ele caminhou até seu cavalo, montou e cavalgou de volta pela estrada norte sem olhar para trás. Caleb sentou-se na varanda por um longo momento depois que ele se foi. Eleanor permaneceu ao lado dele, as mãos cruzadas no colo, esperando. Ele encontrou meu pai, disse Caleb finalmente. Da mesma maneira, uma hipoteca de 1848 que ninguém jamais executou. Meu pai perdeu 40 acres em Kentucky para um homem que sabia onde procurar nos registros de escritura e teve a paciência de esperar até que meu pai estivesse muito cansado para lutar. Ele olhou para a linha de sua cerca, os postes retos, o arame esticado, a terra que ele havia trabalhado o corpo para construir por 9 anos. Eu pensei que tinha deixado isso para trás. Isso persegue aqueles que têm coisas que valem a pena tirar, disse Eleanor. Ou pessoas que não têm dinheiro suficiente para tornar a luta muito cara. Ele se virou para olhá-la. Sua expressão tinha a qualidade nua de alguém que acabou de ter uma coisa que temia confirmada e está decidindo se deve ficar aliviado ou assustado por poder parar de esperá-la. Ele não está apenas atrás de mim. Não, concordou Eleanor. Ele não está. Beauchamp disse parcelas do norte, no plural. O que significa que há outras famílias em sua lista. O que significa, disse Eleanor cuidadosamente, que, seja o que for que ele esteja fazendo, ele está fazendo para pessoas suficientes para que valha a pena o incômodo fazer-lo para todos de uma vez. Caleb olhou para ela. O que isso significa? Eleanor pegou a correia do arreio em que estava trabalhando, quando Noah veio até ela naquela manhã, com as botas de sua mãe. Ela a girou nas mãos, couro bom começando a endurecer no frio, precisando de tratamento. Em Filadélfia, disse ela. Quando o juiz Blaine começou a agir contra os prédios em nosso quarteirão, ele o fez propriedade por propriedade. Cada proprietário pensou que era o único. Ninguém falava uns com os outros porque ninguém sabia que havia algo para falar.
Ela passou o polegar pela borda rachada da correia. Meu pai descobriu 2 semanas antes de morrer que outros 3 donos de negócios no mesmo quarteirão haviam recebido o mesmo aviso do mesmo escritório de advocacia. Se eles tivessem sabido mais cedo, se tivessem se encontrado mais cedo, ela parou. O resultado poderia ter sido diferente. O vento veio das montanhas e atravessou o quintal. E os álamos ao longo da cerca norte viraram suas folhas na prata e ouro, ou o movimento trêmulo particular que os álamos têm, como se estivessem sempre à beira de dizer algo. Você está dizendo que precisamos encontrar os outros, disse Caleb. Estou dizendo que alguém deveria, disse Eleanor. E estou dizendo que uma mulher que conserta botas para as pessoas não precisa de um motivo para ir a um rancho vizinho. Ela só precisa saber onde eles estão. Caleb ficou quieto por um longo tempo. O sol estava caindo em direção à cordilheira oeste, agora pintando o céu com as cores que Eleanor estava começando a associar a este lugar em particular, um espectro para o qual ela ainda não tinha nomes, que existia apenas aqui, apenas nesta hora, apenas neste país que a estava pedindo lentamente, e em sua própria língua para pertencer a ele. O marido de Ruth Alcott, disse ele finalmente. Seu nome é George. O irmão dele tem uma propriedade 6 milhas a leste, e há uma viúva chamada Patterson que cria ovelhas na Crista Sul com quem não falo há 2 anos porque ela e eu discordamos sobre a linha da cerca, e ambos éramos teimosos demais para resolver isso. A discordância ainda vale a pena ter? Caleb olhou para a linha da cerca novamente. Não, disse ele. Acho que não. Então talvez eu deva levar a ela um pouco de óleo de pata de boi e ver se os postes da cerca dela precisam de alguma atenção, disse Eleanor. Pastores usam muito couro em suas operações. Coleiras, guias, amarras. É razoável que uma sapateira faça uma visita. Dentro da casa, Rosie cantava algo desafinado e alegre para sua coleção de animais de madeira esculpidos. Noah estava arrumando a mesa para o jantar com o barulho particular de um garoto de 12 anos que ainda ocasionalmente precisava comunicar sua presença através do ruído. A luz da cozinha entrava quente e amarela pela janela e lançava um retângulo de ouro sobre as tábuas da varanda. Caleb olhou para Eleanor e Eleanor olhou para as montanhas. E em algum lugar no escritório de terras na extremidade sul da rua principal de Laramie, um homem com paciência e acesso aos registros de escritura do condado estava lendo um mapa de levantamento à luz de lamparina, certo de que as pessoas cujos nomes estavam marcados nele não tinham ideia do que estava por vir e nenhum meio de impedi-lo se tivessem. Ele estava errado sobre uma dessas coisas. Ele ainda não sabia. Eleanor partiu para o rancho de ovelhas Patterson, em uma quinta-feira de manhã, com uma lata de óleo de pata de boi em sua bolsa de celim e seu rolo de ferramentas amarrado atrás do celim, e ela não disse a si mesma que estava fazendo algo diferente do que parecia estar fazendo, porque quanto mais velha ficava, menos paciência tinha para o auto-engano. Caleb se ofereceu para acompanhá-la. Ela recusou, não porque não quisesse companhia, mas porque uma mulher chegando sozinha à porta de outra mulher era algo diferente de uma mulher chegando com um criador ao seu lado, e a diferença importava. Ela aprendeu em Filadélfia que as conversas que as mulheres tinham umas com as outras, quando os homens não estavam presentes, eram de uma qualidade de conversa totalmente diferente, menos encenada, menos cuidadosa, mas disposta a chegar ao ponto real. O rancho Patterson era menor que o de Caleb, a casa principal encostada em uma encosta, com o instinto prático de alguém que aprendeu a usar a terra como quebra-vento. Eleanor amarrou seu cavalo no poste e bateu, e a mulher que abriu a porta tinha cerca de 60 anos, com a economia calejada de alguém que fez trabalho físico ao ar livre por 4 décadas e chegou a uma espécie de tenacidade magra e angular que não tinha nada de apologético. Senhora Patterson, disse Eleanor. Meu nome é Eleanor Marsh. Estou morando no Rancho Hargrove. Ouvi dizer que você administra uma operação de ovelhas e pensei que poderia ter utilidade para uma sapateira. Eu trouxe óleo. Margaret Patterson a olhou por um longo momento com a avaliação franca de uma mulher que viveu sozinha tempo suficiente para ter parado de suavizar seu escrutínio para o conforto de estranhos. Então ela abriu a porta mais. Entre, disse ela. Vou preparar café. Elas se sentaram a uma mesa de cozinha que estava coberta de amostras de lã e um livro de registros que Margaret não moveu ou desculpou, o que Eleanor considerou um bom sinal. Pessoas que limpavam seus materiais de trabalho para convidados estavam apresentando uma versão de suas vidas. Pessoas que deixavam o livro onde estavam permitindo que você visse a real. Caleb Hargrove o enviou, disse Margaret. Não era uma pergunta. Caleb Hargrove me disse onde você estava, disse Eleanor. Eu decidi vir. Margaret considerou essa distinção. Você ouviu falar da discordância da linha da cerca. Ouvi que havia uma. Ouvi também que não foi resolvida. Não foi. Ele está errado sobre onde o marcador do canto sudeste foi colocado e eu tenho o levantamento original para provar isso. E ele tem orgulho demais para olhar. Acho que ele pode estar menos orgulhoso disso do que estava.
disse Eleanor. As coisas mudaram um pouco. Margaret envolveu as duas mãos em sua xícara de café. Lá fora, em algum lugar na encosta, uma ovelha fez sua reclamação para ninguém em particular. Que coisas! Eleanor contou sobre a visita de Beauchamp. Ela contou de forma simples e sem drama, da mesma maneira que contou a Caleb sobre o proprietário de seu pai, factual, sequencial, sem os floreios que teriam feito parecer uma história em vez de um relatório. Margaret ouviu sem interromper, o que era a marca de alguém que entendia que a hora de fazer perguntas era depois que você tivesse todas as informações. Quando Eleanor terminou, Margaret ficou quieta por um momento. Então ela se levantou e foi até a prateleira acima do fogão e voltou com um papel dobrado que ela colocou na mesa à frente de Eleanor sem comentários. Eleanor o desdobrou. Era um aviso do escritório de terras do condado de Laramie datado de 6 semanas antes, informando a Margaret Patterson que uma hipoteca no valor de $340 havia sido identificada na escritura original de sua propriedade, originada de uma reivindicação territorial de 1861 que nunca havia sido formalmente descarregada. O aviso instruía-a a comparecer ao escritório do cartório do condado dentro de 60 dias para tratar do assunto ou enfrentar possíveis procedimentos de execução. Fui ao cartório, disse Margaret. O escrivão me disse que os registros estavam sendo revisados e ele não podia discutir detalhes neste momento. Perguntei a ele quem havia registrado o aviso. Ele disse que veio através de uma empresa de terras registrada em Denver. Ela pegou o papel e o dobrou novamente com o cuidado preciso de alguém que manuseia documentos que considera evidências importantes. Não consegui encontrar ninguém na cidade que pudesse me dizer que empresa era ou quem a possuía. Beauchamp acha que é Croft. Eleanor disse. Eu acho que é Croft, disse Margaret sem inflexão, da maneira que as pessoas dizem coisas que sabem há algum tempo, mas estavam esperando para dizer em voz alta para alguém que entendesse o peso delas. Ele veio me ver há 2 anos. Queria comprar minha terra. Disse que tinha um interesse de desenvolvimento que beneficiaria todo o condado. Tentou fazer parecer que fazer um favor a ele era o mesmo que fazer um a mim mesma. Eu disse a ele que não estava vendendo. Ele sorriu e agradeceu meu tempo e saiu, e eu tive um mau pressentimento desde então. Ele disse qual era o interesse de desenvolvimento? Ele disse que era um ramal ferroviário. O Denver and Rio Grande planejava uma linha secundária para o norte, atravessando este vale, e que a consolidação da posse da terra simplificaria consideravelmente o processo de direito de passagem, disse Margaret, a voz seca como a relva de outubro. Disse que era melhor para todos se os lotes estivessem em menos mãos antes que a ferrovia chegasse à mesa. Eleanor estava imóvel. A ferrovia está a chegar? A ferrovia está sempre a chegar à história de alguém, disse Margaret. Se alguma vez chegar de facto, é outra questão. Mas para Croft, não importa se ela chega. O que importa é que pessoas suficientes acreditem que possa acontecer para o deixarem comprar a sua terra por pouco, com base nessa promessa. Quantas outras receberam notificações como a sua? Margaret levantou-se novamente, foi à mesma prateleira e voltou com mais 3 papéis dobrados. Colocou-os na mesa sem explicação. Eleanor olhou para eles. O mesmo formato, a mesma empresa imobiliária em Denver, nomes diferentes. George Alcott, um homem chamado Devereux, que dirigia uma operação de gado a leste da cidade, uma família chamada Kimball, que tinha estado a colonizar South Flat durante 7 anos. Trouxeram-me isto, disse Margaret, porque não sabiam o que fazer com eles, e eu estou aqui há mais tempo do que a maioria, e pensaram que eu poderia saber. Voltou a sentar-se. Eu também não sabia o que fazer com eles até agora. Eleanor olhou para as 4 notificações espalhadas sobre o livro de registros. 4 famílias, 4 lotes. Toda a terra do norte. Toda valiosa se um ramal ferroviário alguma vez atravessasse o vale. E toda ela detida por pessoas que não tinham o conhecimento legal nem os recursos financeiros para combater um desafio sustentado aos registros das suas escrituras. Há um advogado em Cheyenne, disse Eleanor lentamente. Uma mulher chamada Harriet Standish, que estudou direito com o pai e tem praticado há 11 anos num escritório na Ferguson Street. Ela trata de casos de propriedade. Sei dela porque ela representou uma mulher na Filadélfia que teve uma situação semelhante com um senhorio comercial e um ônus fabricado. Margaret olhou para ela com uma expressão que reajustou algo. Como é que conhece uma advogada em Cheyenne? Porque quando o edifício do meu pai estava a ser tomado, passei 4 meses a ler todos os casos que conseguia encontrar envolvendo a execução de ônus fraudulentos nos territórios do leste. Aprende-se quem são os nomes. Eleanor pegou nas notificações e empilhou-as cuidadosamente. A questão é se 4 famílias e um sapateiro podem pagar para contratar. Quanto é que ela cobra? Não sei as taxas atuais, mas sei que ela aceita casos em contingência quando a fraude subjacente é suficientemente clara. Eleanor olhou diretamente para Margaret.
Também sei que 5 famílias juntas podem suportar um custo que quebraria cada uma delas isoladamente. A cozinha estava silenciosa. Margaret Patterson olhou para Eleanor Marsh do outro lado da mesa com a expressão de quem chega a uma conclusão para a qual tem trabalhado há algum tempo e está aliviada por finalmente a alcançar. Veio aqui trazer petróleo, disse Margaret. Vim aqui para trazer petróleo, concordou Eleanor. E de alguma forma estamos a falar de juntar recursos para uma advogada. O petróleo ainda está disponível, disse Eleanor. As suas coleiras de ovelha pareciam secas da estrada. Margaret fez um som que era inteiramente uma risada, abrupta e genuína, do tipo que chega sem permissão. Caleb Hargrove escolheu um tipo particular de mulher, disse ela. Reconheço isso. Ele escolheu alguém que precisava de um lugar para pousar, disse Eleanor. O que acontece depois disso é apenas trabalho. Ela voltou para a quinta com as 4 notificações na sua mala de selim e a sensação particular de uma pessoa que encontrou a forma de um problema e descobriu que ele tem uma forma que pode ser trabalhada, o que é uma sensação completamente diferente do pavor informe de um problema que não pode ser visto claramente. Ela não estava otimista. O otimismo exigia uma fé em bons resultados que a sua vida não a tinha recompensado consistentemente. Mas ela estava orientada, e a orientação era mais útil do que o otimismo na maioria das circunstâncias. Caleb estava no curral quando ela chegou. Ele esperou enquanto ela desmontava e descelava o seu cavalo, e ele não a bombardeou com perguntas, o que ela passou a apreciar nele. Ele dava às pessoas espaço para chegarem às coisas na sua própria ordem. Ela entregou-lhe as 4 notificações. Ele leu-as todas. A sua mandíbula passou pela mesma sequência de aperto que sempre fazia quando estava a processar algo que o envolvia em raiva. Ela aprendeu a ler essa progressão particular da mesma forma que lia o couro pela sua atenção específica. Então ele olhou para cima. Ela tinha outras 3 além da dela, disse ele. E ela acha que pode haver mais pessoas que ainda não trouxeram as suas a ninguém. Pessoas que estão sentadas sobre notificações sobre as quais têm medo de falar porque admitir a ameaça torna mais real. Como é que as encontramos? Da mesma forma que encontramos qualquer problema em couro, disse Eleanor. Pressiona ao longo da costura até sentir onde cede. No domingo seguinte, após os serviços na igreja na Mill Street, onde o reverendo Pollock fez um sermão sobre a virtude da paciência que metade da congregação sentiu claramente que era dirigida a eles, pessoalmente, por diferentes razões, Eleanor ficou para trás enquanto Caleb levava as crianças para a carroça. Ela tinha pedido a Hazel Drummond para ficar também, e Hazel tinha lhe dado o olhar de uma mulher que reconhecia um pedido estratégico quando o recebia, e tinha ficado. Preciso que me ajude a encontrar pessoas, disse Eleanor quando a igreja se esvaziou para as 2 e o cheiro de velas de sebo a arrefecer. Discretamente. Pessoas que receberam notificações do escritório de terras do condado nos últimos 6 meses. Pessoas que estão preocupadas e não o disseram. Hazel cruzou os braços. Dirijo a única pensão em Laramie, disse ela. Sei tudo o que acontece nesta cidade. É por isso que estou a perguntar-lhe. Isso vai agitar as coisas. As coisas já estão agitadas, disse Eleanor. Nós apenas não estivemos a vigiar o pote. Basil ficou em silêncio por um momento, fazendo o cálculo privado de uma mulher que há muito aprendeu o custo de se envolver e o custo de se desinteressar e tem anos suficientes atrás dela para saber que o segundo é geralmente mais alto. Há um homem chamado Horace Birch que passou por aqui há 3 semanas a caminho de sair do território, disse ela. Ele estava a cultivar a leste da cidade há 6 anos. Vendeu seu terreno por 40 centavos por dólar a uma holding e foi-se embora, porque disse que não podia pagar para combater a notificação de ônus e não podia ficar para os ver levá-lo. Ela olhou para Eleanor, firmemente. Ele chorou quando pagou a conta da pensão. Um homem feito. Ele construiu aquela quinta com a esposa e ela está enterrada lá. Ele teve de a deixar lá. Disse Eleanor nada. Ela deixou o peso disso assentar onde aterrou. Farei uma lista, disse Hazel. Quem eu sei, quem eu suspeito. Terei cuidado com isso. Ela pegou no seu casaco do banco. Sabe que Croft vai descobrir que está a fazer perguntas. Ele provavelmente já sabe que eu existo, disse Eleanor. Prefiro que ele saiba que estou a fazer perguntas do que acredite que não. Essa é uma posição ousada para uma mulher que está neste condado há menos de um mês. Tenho prática, disse Eleanor, com homens que usam documentos legais como armas. A arma só funciona se o alvo não entender com o que está a ser atingido. Uma vez que se possa ler o documento, pode-se começar a respondê-lo. Hazel olhou para ela por um longo momento. Meu marido, disse ela, perdeu 40 acres no Missouri para uma reivindicação de ônus em 1858. Mudámo-nos para o oeste por causa disso. Estou à espera há 20 anos por alguém que me pudesse explicar o que nos aconteceu exatamente. Ela vestiu o casaco com um movimento decisivo de quem faz um compromisso.
Terei essa lista para si até quarta-feira. Foi Noah quem notou o estranho primeiro. Ele entrou do celeiro numa noite de terça-feira, com a atenção particular de um miúdo de 12 anos que esteve a prestar atenção a algo e está a decidir se o diz, e ele ficou na porta da cozinha até Eleanor olhar para cima da correia que ela estava a coser. Há um homem sentado na base da encosta norte desde esta tarde, disse Noah. Apenas sentado. Ele não está a caçar. Ele não está a fazer nada. Ele está apenas a observar a quinta. Eleanor pousou a correia. Como ele é? Roupa da cidade. Não um fazendeiro. Ele tem um cavalo amarrado mais atrás nas árvores, mas continua a sair para a beira onde pode ver o pátio. Noah hesitou. Ele tem estado a escrever coisas. Caleb entrou da outra sala. Ele tinha estado a ouvir. Ela tinha aprendido isso sobre ele também. Ele ouvia de outras salas como Noah fazia, o que confirmava que o filho o tinha herdado honestamente. Onde exatamente? Noah descreveu a posição. Caleb foi até a janela e olhou, e depois voltou para a cozinha e pegou no seu casaco. Vou falar com ele, disse ele. Leva-me, disse Noah. Não. Pai. Não. A voz de Caleb era a frequência particular que acabava a negociação. Ele olhou para Eleanor. Mantenha a porta trancada. Eu volto em 20 minutos. Ele voltou em 15, sozinho. Ele já tinha ido embora quando cheguei à encosta, disse ele. Mas ele esteve lá um tempo. A relva estava achatada. Ele fez um pequeno fogo e apagou-o antes de sair. Havia uma página de caderno que ficou para trás, presa num ramo. Ele colocou um papel dobrado na mesa. Eleanor abriu-o. Era um diagrama desenhado à mão. Um esboço rudimentar da planta da quinta, com distâncias estimadas e anotadas. O celeiro, a casa principal, o curral, a estrada de acesso. Na margem, numa letra arrumada e apertada, 2 palavras. Marche ativa. Ela olhou para ele por um longo momento. Então pousou-o na mesa e pegou na correia que estava a trabalhar e terminou a costura em que estava no meio quando Noah entrou, porque a costura precisava de ser acabada e as suas mãos estavam firmes, e ela não via razão para as deixar tornar-se de outra forma. Ele sabe, disse ela. Sim, ele sabe e ele está a observar. Sim. Ela puxou o fio firmemente e deu um nó e testou a costura com ambos os polegares. Segurou. Ela pousou a correia e olhou para Caleb do outro lado da mesa. Então temos de nos mover mais rápido do que estávamos a planear. Noah ainda estava de pé na porta. Ele tinha 12 anos e tinha acabado de lhe ser dito, na linguagem dos adultos que as crianças entendem perfeitamente, mesmo quando não deviam estar a ouvir, que algo perigoso estava a vir na direção da sua família. Eleanor olhou para ele. Ela não o suavizou, nem o geriu, nem sugeriu que fosse para a cama. Ela disse. Noah, o homem na encosta estava a trabalhar para alguém que quer tirar esta terra. Não vamos deixar que isso aconteça. Mas eu preciso de saber. Confias em mim? Noah ficou muito quieto. Ele era filho do seu pai naquele momento, na honestidade despojada do silêncio antes de responder. Confio em ti com as botas da mamã, disse ele. Isso é sim. Sim, eu confio em ti. Eleanor compreendeu a resposta mais completa que ele tinha. Ela aceitou-a como o que era. Bom, disse ela, então vai para a cama. Amanhã será um dia longo. Ela sentou-se à mesa depois de as crianças terem ido para o andar de cima, e Caleb sentou-se em frente a ela, e entre eles estava a página do caderno com as suas 2 palavras, que não mudavam nada sobre a situação e confirmavam tudo sobre a sua urgência. Harriet Standish, disse Eleanor. Precisamos de lhe escrever esta noite. O que lhe dizemos? Eleanor olhou para as 4 notificações de terra ainda na sua mala de selim, para a lista de Hazel que receberia na quarta-feira, para a página do caderno com a sua nota apertada na margem, para a correia que ela tinha acabado de recoser, e para as botas que tinha reparado, e para a pequena arquitetura de desconfiança que ela tinha vindo a construir ponto a ponto, desde o dia em que se sentou à sua bancada no canto desta sala. Dizemos-lhe, disse Eleanor, exatamente o que está a acontecer. Tudo porque a única vantagem que temos é que sabemos a forma desta coisa, e Croft acredita que não sabemos. Caleb pegou na página do caderno. Ele olhou para as 2 palavras. Então virou o papel, empurrou-o para Eleanor e colocou uma caneta ao lado. Você escreve, disse ele. Você sabe o que precisa ser dito. Ela sabia. Ela pegou a caneta e começou. Harriet Standish chegou ao palco na quinta-feira, 12 dias depois que a carta de Eleanor chegou a Cheyenne, e ela chegou sem aviso, o que Eleanor mais tarde entenderia ser característico dela. Ela não anunciava seus movimentos para cidades onde a oposição tinha amigos no escritório de telégrafo. Ela tinha 43 anos, compacta e precisa em seus movimentos.
com óculos de leitura empurrados para a testa e uma bolsa de couro visivelmente mais pesada do que qualquer coisa que uma mulher de seu porte deveria carregar sem ajuda, algo que ela claramente não ia pedir. Ela desceu da plataforma do palco, olhou para a rua principal de Laramie com a expressão calibradora de uma pessoa fazendo um inventário, e encontrou Eleanor esperando perto da carroça, porque Eleanor simplesmente decidiu encontrar todos os palcos até que a pessoa certa descesse de um deles. Senhora Standish, disse Eleanor. Senhora Hargrove. Harriet Standish apertou sua mão com a franqueza de alguém que há muito tempo parou de realizar as hesitações sociais esperadas das mulheres em contextos profissionais. Sua carta foi minuciosa. Isso é mais raro do que você pensa. A maioria das pessoas escreve para advogados como escreve para Deus. Muita emoção e pouquíssimos detalhes. Ela entregou a Eleanor uma ponta da bolsa sem cerimônia. Ajude-me com isso. Temos muito a discutir e prefiro fazer. Ô-lo em algum lugar que não seja no meio da rua. Eles não foram para o rancho. Eleanor pensou sobre isso e decidiu contra, porque se Croft tivesse um homem vigiando a estrada do norte, ela não queria que a chegada de Harriet Standish fosse registrada como uma visita à propriedade dos Hargrove. Em vez disso, Hazel Drummond desocupou o cômodo dos fundos da pensão, aquele que ela usava para armazenamento e para conversas ocasionais que ela não queria que fossem conduzidas em seu salão público, e foi lá que Eleanor pediu aos outros que se reunissem. Todos estavam presentes quando Eleanor e Harriet entraram pela porta dos fundos. Caleb em pé, perto da janela com os braços cruzados. Margaret Patterson, sentada à mesa com seus 4 avisos já dispostos à sua frente. George Alcott, cujo pulso direito ainda estava enfaixado devido à lesão na mina, sentado ao lado de sua esposa Ruth, que veio sem ser convidada. E ficou porque Ruth Alcott não era uma mulher que deixava seu marido representar seus interesses, sem estar presente para corrigir a representação, se necessário, a família Kimball, James e Dorothy, 7 anos em sua propriedade, 3 filhos que eles deixaram com um vizinho sentados juntos, com a particular proximidade de pessoas sob pressão sustentada, e a própria Hazel Drummond, encostada na parede perto da porta com os braços cruzados e a expressão de uma mulher que esperou muito tempo por uma reunião como esta e pretende garantir que ela resulte em algo. Harriet Standish colocou sua bolsa na mesa, abriu-a e produziu um documento que colocou plano ao lado dos avisos de Margaret. Era um registro corporativo do estado do Colorado, registrado em Denver em março de 1873, estabelecendo uma empresa de exploração de terras chamada Meridian Properties Associates. O agente registrado para Meridian Properties Associates, disse Harriet sem preâmbulo ou introdução, é um escritório de advocacia em Denver chamado Holton Carew. Holton Carew representa o juiz Silas Croft em seus assuntos legais pessoais desde 1869. Ele olhou ao redor da mesa. Nos últimos 18 meses, a Meridian Properties adquiriu 14 lotes de terra em Laramie. Em 11 desses 14 casos, a hipoteca foi identificada e registrada dentro de 6 meses após o proprietário do imóvel recusar uma oferta de compra direta ou não responder a uma. A sala estava muito quieta. Ele fabrica as hipotecas, disse Caleb. Não era uma pergunta. Ele identifica reivindicações adormecidas nos registros de escritura territorial originais, reivindicações que são tecnicamente válidas, mas nunca foram executadas, muitas vezes porque ambas as partes originais estão mortas há muito tempo e ninguém teve motivo para agir sobre elas. Ele então compra os direitos dessas reivindicações através de um terceiro e entra com processos de execução através da Meridian. A voz de Harriet estava completamente calma, a voz de alguém que estava zangada e aprendeu a tornar sua raiva útil, mantendo-a fria. É tecnicamente legal, ou tem sido, porque ninguém o contestou com sucesso, que é o que estou aqui para fazer. Em que base? Perguntou Margaret. Na base de que um juiz de condado em exercício não pode legalmente usar seu acesso aos registros judiciais e sua influência sobre o processo judicial para beneficiar uma entidade comercial privada na qual ele detém um interesse financeiro não revelado. Isso não é uma área cinzenta. Isso é corrupção judicial e é um assunto federal, o que significa que vai além da jurisdição de Croft. Harriet pegou o registro de Denver novamente. Estou construindo este caso há 7 meses. Suas cartas? Ela olhou para Eleanor. Me deram o que eu estava perdendo. Um grupo de partes afetadas em um único condado, dispostas a testemunhar juntas. Essa é a diferença entre uma alegação e uma acusação. George Alcott se inclinou para a frente. O que significa testemunhar para nossa terra nesse ínterim? Porque tenho 60 dias no meu aviso e usei 40 deles. Entrarei com uma liminar de emergência no Tribunal Federal em Cheyenne amanhã de manhã, citando o conflito de interesses judicial e solicitando uma suspensão de todos os processos de execução da Meridian no condado de Laramie pendente de investigação. Se a liminar for concedida, e acredito que será, porque tenho um ouvido simpático no Tribunal Federal e a documentação para apoiá-la, seu aviso será suspenso.
todos os seus avisos serão suspensos. E se não for concedida, disse Dorothy Kimball, então iremos ao escritório do governador territorial com o que temos e faremos barulho suficiente para que Croft não possa agir sem um escrutínio que torne sua posição insustentável. Harriet a olhou fixamente. Senhora Kimball, não lhe prometo um resultado garantido porque não sou esse tipo de advogada. O que lhe prometo é que ganhei 11 casos desse tipo em 4 estados e nunca deixei uma hipoteca fabricada prevalecer quando tinha documentação tão clara. Ela pegou sua caneta. Agora, preciso que cada um de vocês me dê um relato detalhado de cada interação que teve com o juiz Croft, cada aviso que recebeu e cada comunicação da Meridian ou do escritório de terras do condado. Estaremos aqui por várias horas. Eles ficaram por 4. Eleanor não falou muito durante as entrevistas. Ela já tinha dado a Harriet tudo o que tinha na carta e seu papel agora era observar e ouvir no que ela era boa. Ela observou Harriet trabalhar de forma focada e metódica, como ela extraía informações, como ela fazia a mesma pergunta de 3 maneiras diferentes para garantir a consistência, como ela escrevia tudo com a caneta pressionada com força suficiente para deixar uma marca na página abaixo, como se estivesse fazendo evidências da fabricação de evidências. Ela observou os outros também. Ela observou a postura de George Alcott mudar à medida que a sessão avançava. A postura defensiva com que ele chegou gradualmente, se endireitando à medida que ele entendia, talvez pela primeira vez, que o que tinha sido feito a ele tinha um nome e esse nome poderia ser dito em um tribunal. Ela observou Dorothy Kimball estender a mão sob a mesa e encontrar a mão de seu marido e segurá-la, e observou James Kimball permitir, o que ele claramente não vinha fazendo muito ultimamente, dada a contenção rígida que ele usava quando entrou. Ela observou Caleb. Ele era o mais reservado de todos eles, o que não era surpreendente. Ele sempre foi a pessoa mais reservada em qualquer sala. Mas ela aprendeu a lê-lo abaixo da reserva nos pequenos sinais físicos que ele não sabia que estava dando. A maneira como sua mandíbula relaxou ligeiramente quando Harriet explicou o ângulo da jurisdição federal. A maneira como suas mãos, que estavam apoiadas nas coxas desde o início da reunião, gradualmente se acomodaram quando Harriet apresentou a estratégia da liminar. Ele era um homem que carregava o peso de uma ameaça contra a qual não podia agir. E ao receber uma ferramenta para agir, mesmo uma ferramenta legal, uma ferramenta de papel, nada como o trabalho físico que seu corpo entendia, estava visivelmente devolvendo algo a ele. Quando Harriet finalmente fechou seu caderno e começou a devolver documentos à sua bolsa, foi Hazel Drummond quem disse o que ninguém mais tinha dito. O que acontece com Croft quando isso acabar? Harriet a olhou. Se a investigação federal prosseguir como espero, ele será removido do banco. Ele poderá enfrentar acusações criminais pelo aspecto de corrupção judicial, embora esses casos sejam mais difíceis de processar devido à legalidade técnica que descrevi. Os 14 lotes adquiridos estarão sujeitos à revisão. Alguns podem ser recuperados. Ela fez uma pausa. O lote de Horace Birch quase certamente não pode ser recuperado porque ele completou uma venda voluntária, mesmo que as circunstâncias fossem coercitivas. Essa é a verdade mais dolorosa nesta situação. As pessoas que venderam sob pressão antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, esses casos são muito mais difíceis. Hazel absorveu isso sem mudar sua expressão, que era em si uma expressão. Então, garantimos que ninguém mais tenha que vender, disse ela. Sim, disse Harriet. Esse é exatamente o objetivo. A reunião se desfez em duplas. As pessoas saindo pelos fundos da pensão em intervalos para evitar a aparência de uma reunião organizada. Eleanor foi a última a sair e ficou na porta por um momento com Harriet, que estava colocando o casaco com a mesma precisão eficiente que aplicava a tudo. Você será um alvo, disse Harriet, não de forma desagradável, mas sem suavizar. Você organizou isso. Seu nome está na carta que iniciou isso. Croft saberá. Ele já tem alguém vigiando o rancho, disse Eleanor. Harriet a olhou com uma expressão que avaliava algo. Você não tem medo. Tenho medo, disse Eleanor. Estou familiarizada o suficiente com homens como Croft para saber que o medo é o ponto. Se funcionar, eu paro. Se eu parar, ele vence. Então o medo não muda muito o cálculo. Harriet ficou em silêncio por um momento. Trabalho como advogada há 11 anos, disse ela, em uma profissão que tentou me afastar dela continuamente durante todo esse tempo. E aprendi a dizer uma coisa às mulheres que me perguntam como eu continuo. Ela pegou sua bolsa. Você continua porque parar também tem um custo. E você já é velha o suficiente para saber exatamente como é esse custo. Você já o pagou uma vez. Você não o pagará novamente. Eleanor caminhou até a carroça onde Caleb estava esperando com as crianças que tinham sido trazidas à cidade para suprimentos e estavam tendo uma discussão detalhada na parte de trás da carroça sobre quem tinha mais espaço.
Ela subiu no banco, e a discussão na parte de trás se resolveu em um silêncio companheiro de irmãos, que exauriram suas queixas imediatas, e Caleb guiou os cavalos para o norte, para fora da cidade, sem falar até que os edifícios estivessem atrás deles e a estrada se abrisse na longa e pálida extensão do vale. Ela acha que vai funcionar, disse ele. Não era uma pergunta. Ele havia observado o rosto de Harriet Standish durante a reunião, assim como Eleanor observava o de todos os outros. Ela acha que vai funcionar, confirmou Eleanor. Por quanto tempo? A liminar, se for concedida dentro da semana. A investigação completa. Meses, talvez mais. Caleb assentiu. A estrada fez uma curva para o norte e as montanhas se aproximaram novamente, naquela maneira particular que tinham naquela hora, enchendo o céu com sua grandiosidade indiferente. Na parte de trás da carroça, Rosie adormeceu no ombro de Noah, e Noah se arranjou para que ela não caísse, o que ele estava fazendo com muito cuidado e com a expressão de alguém que não estava fazendo nada de bom e não queria que fosse notado. Ela está certa de que ele virá atrás de você, disse Caleb. Quando souber da reunião. Ele já sabe da maior parte. Eleanor observou a estrada. A questão é o que ele fará a respeito. Descobriu 4 dias depois, e não era o que esperava. Estava na sua bancada, no canto da sala principal, numa manhã de segunda-feira, a trabalhar numa encomenda que George Alcott lhe trouxera. Um conjunto completo de arreios que tinham ficado a secar durante o verão e precisavam de tratamento a óleo e recostura em 3 das linhas principais, quando ouviu o cavalo no pátio. Ouviu em vez de o ver, pois estava posicionada de costas para a janela. Mas reconheceu o som de um único cavalo a mover-se no passo deliberado de alguém que chegava com intenção, em vez de urgência. Não se moveu para a janela. Terminou o ponto em que estava, deu um nó, e depois levantou-se e olhou. O juiz Silas Croft estava a desmontar no seu pátio. Era exatamente como a descrição de Beauchamp a preparara. Um homem alto, bem vestido sem ostentação, com o cuidado particular de quem considerava a sua aparência uma declaração profissional. Tinha 60 anos, ou perto disso, com a postura ereta de ex-militar ou de uma forte educação calvinista, e movia-se pelo pátio com a confiança tranquila de um homem que nunca na sua vida adulta chegara a um lugar sem ter a certeza de onde estava antes de bater a porta. Olharam-se por um momento no limiar, e Eleanor teve o reconhecimento desorientador de que ele estava a fazer o mesmo que ela, ler, avaliar, rever as suas expectativas contra a realidade à sua frente. Sra. Hargrove, disse ele. A sua voz era agradável, o calor nela inteiramente construído, mas construído habilmente. Espero não estar a interromper. Está, disse Eleanor. Entre de qualquer maneira. Ela deu um passo atrás. Ele entrou, tirou o chapéu e olhou à volta da sala principal, com a lenta minúcia de quem não admirava o espaço, mas o estava a catalogar. Ficarei de pé, disse ele, quando ela gesticulou para a cadeira. Como quiser. Eleanor voltou para sua bancada, sentou-se e pegou na linha de arreios em que estava a trabalhar. Não ofereceu café. O que posso fazer por si, juiz? Ele olhou para os arreios nas mãos dela. Algo cruzou o seu rosto, uma breve recalibração. Ele esperava algo mais deste momento. Ela compreendeu. E o que ele esperava era provavelmente uma mulher que largaria o que quer que estivesse a segurar quando um homem da sua posição entrasse na sala. Tenho ouvido coisas interessantes sobre si, disse ele. Imagino que sim. As pessoas na cidade falam bem do seu trabalho, do concerto de sapatos. Ele disse a palavra sem desprezo, o que era em si uma forma de desprezo, do tipo que não precisava de se anunciar. É admirável uma mulher a fazer-se útil numa nova comunidade. Prefiro isso a ser inútil, disse Eleanor. Uma ligeira pausa. Ouvi também que tem visitado as suas vizinhas, Margaret Patterson, os Alcotts, os Kimballs. Famílias de pecuaristas usam muito couro, disse Eleanor, esticando a linha de costura. É um circuito natural para um sapateiro fazer. Claro. Ele observava as suas mãos. Ouvi também que teve uma visitante de Cheyenne recentemente, uma advogada. Eleanor levantou os olhos do trabalho pela primeira vez desde que ele entrara, e olhou para ele com os olhos cinzentos que não desviavam o olhar de nada desde que era criança, parada na loja do seu pai, aprendendo que o mundo testaria todas as costuras que ela tivesse, e que a única resposta a isso era fazer as suas costuras aguentarem. Há alguma pergunta aí em algum lugar, juiz? Croft sorriu. Era um bom sorriso, praticado a ponto de se ter tornado genuinamente convincente, o que era mais perigoso do que um sorriso pouco convincente teria sido. Quero ajudá-la, disse ele. Quero ajudar o seu marido. Conheço Caleb Hargrove há 4 anos e tenho um respeito considerável pelo que ele construiu no Northridge. Ele moveu-se para a cadeira que ela oferecera e agora sentou-se nela sem pedir, o que ela notou. A situação legal com alguns desses lotes do norte é genuinamente complicada. Os registros de escrituras territoriais dos anos 1860 são um emaranhado que ninguém compreende totalmente, e há reivindicações aí que poderiam causar sofrimento real a boas famílias se fossem executadas sem sensibilidade. Ele,
Inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, a postura de um homem a ter uma conversa franca entre iguais. Tenho influência sobre como e se certas reivindicações procedem. Eu odiaria ver o lote dos Hargrove apanhado em procedimentos que um pouco de cooperação poderia prevenir. Eleanor pousou os arreios. Dobrou as mãos no colo. Olhou para Silas Croft com a completa e paciente atenção de uma mulher que esperava que ele dissesse a coisa real que viera dizer e que não estava surpreendida com isso e que ia respondê-la exatamente da maneira que decidira antes de ele chegar. Juiz Croft, disse ela, quando eu tinha 19 anos, um homem entrou na loja do meu pai e disse-lhe que a situação com o edifício era complicada, mas que um pouco de cooperação poderia prevenir muito sofrimento. O meu pai cooperou, ele passou 4 anos a cooperar. E depois morreu nos degraus do tribunal porque a cooperação nunca fora o ponto. O ponto fora sempre o edifício. Ela pegou nos arreios novamente. Portanto, quero que compreenda que ouço exatamente o que está a dizer. E quero que compreenda que a resposta é não. Foi não antes de vir. Será não quando sair. Croft sentou-se muito quieto por um momento. A expressão agradável não mudou, o que era mais revelador do que se tivesse mudado. Confirmava que a agradabilidade tinha sempre sido uma superfície, sem nada por baixo que exigisse um sorriso. Está a cometer um erro significativo, disse ele. Cometi erros significativos antes, disse Eleanor. Tiveram a cortesia de parecer erros. Isto não. Ele levantou-se, pôs o chapéu de volta, olhou para ela mais uma vez com o olhar de um homem que recebeu uma informação inesperada e está a decidir onde aguardar. O seu marido deve saber, disse ele. A cooperação de uma esposa não substitui a cooperação do proprietário. Caleb terá de tomar a sua própria decisão. Caleb sabe tudo o que eu sei, disse Eleanor. Ele tomou a sua decisão há 4 dias, quando assinamos os nossos nomes numa carta para o Tribunal Federal em Cheyenne. A agradabilidade deixou o seu rosto. Não dramaticamente. Não houve explosão nem rachadura. Simplesmente esvaiu-se como a cor esvai da pele quando seca, deixando algo mais duro e menos perdoador para trás. Bom dia, Sra. Hargrove, disse ele. Bom dia, juiz. Ela escutou o seu cavalo deixar o pátio. Ouviu até que os cascos desapareceram, e o pátio ficou quieto novamente, e o único som foi o vento das montanhas e a voz de Rosie, algures lá atrás, a falar com as galinhas da maneira séria e detalhada com que Rosie falava com tudo o que gostava. Então Eleanor pegou na linha de arreios, encontrou o lugar onde parara e continuou a costurar. Caleb entrou da estrebaria 1 hora depois. Leu o seu rosto da maneira como aprendera a ler, ao longo de 4 semanas de viver na mesma casa, não perguntando, mas pela qualidade da sua quietude, que dizia mais do que as suas palavras geralmente diziam. Ele veio pessoalmente, disse Caleb. Sim. O que é que ele ofereceu? Para resolver a nossa situação de lotes, se nos retirássemos do caso federal. Caleb tirou o casaco e pendurou-o no gancho perto da porta. Ficou em silêncio por um momento. É? Eu disse-lhe que não. Outro silêncio. Então Caleb disse, bom, com a finalidade plana e resolvida de um homem que já tinha decidido o mesmo e estava contente por a decisão ter sido tomada da mesma forma, sem exigir uma conversa. Ele foi para a cozinha, serviu-se de café e trouxe-lhe uma chávena também, porque era o que ele fazia de manhã. E aparentemente também à tarde, quando algo significativo acabara de acontecer, e Eleanor aceitou-a e segurou-a com as 2 mãos, porque o calor era bem-vindo, e também o facto dele estar ao lado da sua bancada, na sua própria casa, a oferecê-la. Ele vai agir agora, disse Caleb. Ele tem de o fazer. Passamos do ponto em que ele se pode dar ao luxo de esperar. Sim, disse Eleanor. Ele vai. Então precisamos de estar preparadas. Ela olhou para ele. Ele estava a olhar para a porta por onde Croft saíra. E a sua expressão não era de medo. Era a expressão que ela vira no seu rosto no primeiro dia na carroça, a subir de Laramie, o olhar de um homem que decidira algo, se instalara nele e acabara de rever a decisão. Estamos preparadas, disse ela. Lá fora, o vento de outubro pressionava as janelas, e algures no North Ridge, acima da quinta, um cavalo estava na linha das árvores com um cavaleiro que escrevia algo num caderno. E abaixo dele, a casa guardava o seu calor e as suas pessoas, e o trabalho silencioso de 2 indivíduos que, separadamente, aprenderam através de perdas diferentes e em cidades diferentes, que a única resposta confiável a um mundo que queria tirar o que tinham construído era construí-lo forte o suficiente e com pessoas suficientes à volta dele para que o ato de tirar desse mais trabalho do que valia. A injunção de Harriet Standish chegou ao Tribunal Federal em Cheyenne na 4ª de manhã. Na quinta tarde, um marechal federal cavalgava para norte, em direção a Laramie, com uma ordem de suspensão no bolso do casaco e o nome do juiz Silas Croft
numa carta de inquérito do gabinete do Procurador-Geral Territorial. Ele chegou à cidade na sexta-feira ao meio-dia e foi primeiro ao escritório de registros de terras do condado, e o que encontrou lá, quando pediu o ficheiro da Meridian Property Associates, foi que o ficheiro tinha sido removido algures nas 48 horas anteriores. Croft sabia que isso ia acontecer. Ele agira primeiro. E a coisa sobre um homem que age primeiro é que ele se compromete a uma posição antes de conhecer todas as variáveis, e posições comprometidas têm uma forma de se tornarem passivos quando as variáveis se revelam mais numerosas do que o esperado. Eleanor soube do ficheiro em falta através de Beauchamp, que cavalgou até a quinta naquela sexta-feira à noite com o olhar de um homem que escolheu um lado e quer que as pessoas desse lado o saibam. Ele destruiu registros, disse Beauchamp. Ou escondeu-os, disse Caleb. De qualquer forma, é obstrução. Isso muda a natureza do caso federal. Beauchamp olhou para Eleanor. A sua advogada vai querer saber esta noite. Escreverei para ela esta noite, disse Eleanor. Há mais alguma coisa? Beauchamp virou o chapéu nas mãos da maneira que sempre fazia quando estava prestes a dizer algo que ponderara cuidadosamente. Croft cobrou as suas dívidas hoje. Homens a quem ele fez favores. Empresários que lhe devem. Ele tem dito às pessoas que a interferência federal é política, que forasteiros estão a tentar desestabilizar as instituições do condado de Laramie, que as famílias envolvidas no caso estão a ser manipuladas por uma mulher que chegou aqui há menos de 2 meses e não tem participação nesta comunidade. Ele encontrou os olhos de Eleanor. Ele está a chamá-la de agitadora, uma forasteira com uma vingança pessoal. Eleanor ficou em silêncio por um momento. Então disse, de quem é que ela consertou as botas? Beauchamp piscou os olhos. Peço desculpa. Nesta cidade, de quem é que eu consertei as botas? De quem é que eu consertei os arreios? Os sapatos das crianças? Ela olhou para ele firmemente. Quantas famílias vieram a esta quinta ou enviaram alguém a esta quinta porque precisavam de trabalho feito e eu fiz-o sem lhes cobrar dinheiro que não tinham? Beauchamp pensou. Um número justo, disse ele lentamente. Então deixemos que eles respondam à pergunta se eu tenho participação nesta comunidade, disse Eleanor. Eu não preciso de fazer esse argumento. Já foi feito. Depois de Beauchamp sair, Caleb ficou no pátio por muito tempo a olhar para o céu noturno. E Eleanor ficou ao lado dele. E nenhum deles falou por um tempo porque algumas situações têm peso suficiente para que as palavras pareçam a ferramenta errada para as carregar. Ele tem razão que estou aqui há menos de 2 meses, disse Eleanor finalmente. Ele tem razão em muitas coisas que não importam, disse Caleb. Ela olhou para as estrelas sobre a cordilheira Medicine Bow, mais estrelas do que ela jamais vira na Filadélfia. Mais do que pensar que o céu podia conter. Ela ainda estava a aprender os seus nomes. Caleb, ela disse, mantendo os olhos fixos no céu. Preciso que saiba de uma coisa. Vim para cá porque não tinha para onde ir. Fiquei porque seus filhos precisavam de alguém e o trabalho precisava ser feito e parecia o certo a fazer. Mas quero que saiba que, em algum momento nas últimas 6 semanas, deixou de ser sobre não ter para onde ir. Ela se virou para olhá-lo. Eu escolheria isto. Quero que saiba disso. Aconteça o que acontecer com Croft. Aconteça o que acontecer com o caso. Eu escolheria isto. Este lugar. Estas crianças. Houve uma pausa. Você. Caleb a olhou por um longo momento com a mesma expressão que ela vira em seu rosto na primeira noite em que consertara a bota de Rosie e ele estivera parado na porta, aquela expressão de um homem sendo visto de uma maneira que ele esquecera ser possível, achando-a mais desorientadora do que esperava e menos indesejada do que pensara que seria. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Ele a segurou com a mesma firmeza cuidadosa com que construía postes de cerca e pendurava portões e fazia todas as outras coisas em sua vida que pretendia que durassem. Eu sei, disse ele. Sei há algum tempo. Ela apertou a mão dele de volta. Acima deles, as estrelas se moviam em seus antigos e pacientes arcos, indiferentes a tudo abaixo delas, e, portanto, inteiramente confiáveis. E Eleanor Marsh, que viera para o oeste com uma caixa de ferramentas e uma mala de carpete, e o conhecimento acumulado de que o mundo tiraria o que você tinha se você o permitisse, estava no quintal de um rancho onde consertara coisas e as tornara suas e se permitira ser abraçada. O nome do Marechal Federal era Cord Waverly, e ele fazia aquele trabalho há 19 anos, o que significava que vira variações suficientes do mesmo comportamento humano fundamental, vestido com roupas institucionais, que pouca coisa o surpreendia mais. O que o surpreendeu em Laramie foi Eleanor Marsh. Ele veio ao rancho na manhã de sábado, um dia depois que Beauchamp lhes contou sobre os arquivos desaparecidos, e sentou-se à mesa da cozinha de Eleanor com seu distintivo no casaco e seu chapéu no joelho. E ele a ouviu apresentar toda a arquitetura do que Croft vinha fazendo com a clareza metódica de alguém que passara 6 semanas construindo um caso em sua cabeça enquanto trabalhava com as mãos. Ela tinha as cartas. Ela tinha os avisos.
Ela tinha as cópias de Margaret Patterson e a lista de Hazel Drummond e os documentos de registro corporativo de Harriet Standish e a página do caderno com as duas palavras que o homem de Croft deixara preso em um galho na North Ridge. Ela os espalhou na mesa na ordem em que se conectavam e explicou as conexões sem editorializar, porque entendia que um marechal federal precisava de fatos arranjados corretamente, não de sentimentos arranjados de forma persuasiva. Waverly olhou os documentos por um longo tempo. Então ele olhou para Eleanor. Você juntou tudo isso sozinha, disse ele. Com ajuda, disse Eleanor. Margaret Patterson já havia coletado 3 dos avisos antes de eu procurá-la. Hazel Drummond conhecia a comunidade. Harriet Standish conhecia a lei. Eu apenas entendi o padrão porque já o tinha visto antes. Onde? Filadélfia. Homem diferente, mesmo método. Waverly pegou o registro corporativo. Os arquivos destruídos são um problema. Se Croft removeu os originais, podemos não ser capazes de estabelecer o elo direto entre ele e a Meridian sem evidências adicionais. Eu sei, disse Eleanor, mas as 14 propriedades adquiridas estão registradas nos registros de escrituras do condado e esses são documentos públicos que ele não pode remover porque muitas pessoas têm cópias. As transferências de propriedade estão lá. A linha do tempo está lá. O padrão é visível mesmo sem o arquivo da Meridian em si. Isso é circunstancial. Era circunstancial quando as companhias ferroviárias o fizeram no Kansas em 1867 e o Tribunal Federal ainda assim decidiu contra elas, disse Eleanor. E o caso Henderson contra Atchison Land Trust. O próprio padrão foi considerado evidência de intenção. Waverly pousou o registro. Ele a olhou com a expressão de um homem que acabara de recalibrar algo significativamente. Você lê direito imobiliário federal. Eu li tudo o que pude encontrar quando meu pai estava perdendo o prédio dele, disse Eleanor. Eu li tarde demais para ajudá-lo. Não pretendo repetir isso. Ele passou 2 horas à mesa. Quando saiu, levou cópias de tudo o que Eleanor havia reunido e lhe disse que ficaria em Laramie durante a semana seguinte e que ela deveria enviar um recado imediatamente se algo mudasse no rancho. Caleb o acompanhou até seu cavalo. Eleanor observou da varanda e não conseguia ouvir o que diziam. Mas viu Waverly dizer algo, e Caleb acenar uma vez, e então Waverly cavalgou para o sul em direção à cidade, e Caleb voltou para os degraus da varanda e ficou ao lado dela. Ele disse que você deveria ter sido advogada, disse Caleb. Meu pai precisava de um sapateiro, disse Eleanor. Eu me tornei o que ele precisava. Caleb a olhou com a expressão que ela aprendera a receber sem desviar a atenção direta e calma de um homem que via o que estava diante dele e não desviava o olhar. E agora? Disse ele. Ela pensou honestamente. Agora acho que sou exatamente o que deveria ser, disse ela. Aqui. O que Croft fez a seguir não foi o que Eleanor previra, e ela pensaria sobre isso depois, sobre a natureza precisa de seu erro de cálculo, sobre o que isso revelava sobre a diferença entre entender um padrão e entender uma pessoa dentro de um padrão. Ela previra um contra-ataque legal, outro processo, outro atraso, outra camada de obstrução burocrática colocada entre a evidência e o resultado. Ela se preparara para isso. Harriet estava preparada para isso. Era o tipo de luta que tinha uma forma com a qual ela podia trabalhar. O que Croft fez em vez disso foi vir atrás de Noah. Aconteceu numa tarde de terça-feira, 4 dias após a visita de Waverly, enquanto Caleb verificava a linha da cerca leste e Eleanor estava em sua bancada e Rose dormia no andar de cima com um resfriado que se instalara em seu peito. Noah fora à cidade buscar o correio, uma tarefa que fizera sozinho uma dúzia de vezes, uma viagem direta de 6 quilômetros em uma estrada boa no meio do dia. Ele voltou 2 horas mais tarde do que deveria, e quando Eleanor ouviu o cavalo no quintal, ela ergueu os olhos do trabalho com a atenção particular que vem de esperar por algo que já deveria ter recebido, e ela foi até a porta. Noah estava em seu cavalo. Ele estava ereto e fisicamente ileso, mas seu rosto tinha a qualidade cinzenta específica de uma pessoa que foi assustada de uma maneira que ainda não terminou de processar, e ele segurava as rédeas com as 2 mãos, com mais força do que o necessário. Eleanor desceu os degraus da varanda antes que ele desmontasse. O que aconteceu? Disse ela. Não uma pergunta, mas uma porta que ela estava abrindo para ele. Ele desceu do cavalo. Tinha 12 anos e estava se esforçando muito para não mostrar que suas mãos estavam tremendo, o que ele estava conseguindo mais ou menos pela metade. 2 homens me pararam na South Road, disse ele, saindo da cidade. Disseram que trabalhavam para o juiz Croft. Disseram. Ele parou, apertou a mandíbula como o pai dele fazia, recomeçou. Disseram para dizer ao meu pai que pessoas que interferem nos assuntos do condado às vezes descobrem que acidentes acontecem com propriedade ou com família. Ele encontrou os olhos de Eleanor.
Disseram para ter certeza de que a mensagem chegasse a todos na casa. Eleanor ficou muito quieta pelos 3 segundos que levou para absorver isso e decidir o que fazer com o sentimento que isso produziu nela, que não era exatamente medo, ou não apenas medo, mas algo mais quente e mais esclarecedor do que medo, a raiva específica de uma pessoa que foi paciente, estratégica e contida, e acabou de ver essa paciência estendida a uma criança. Ela colocou a mão no ombro de Noah. Você fez certo em vir direto para casa. Você está machucado? Não. Você reconheceu algum dos homens? Um deles. Ele trabalha no escritório de terras. O outro eu nunca vi antes. Vá guardar seu cavalo, disse ela. Depois entre. Ela voltou para dentro de casa e sentou-se em sua bancada de trabalho e não pegou o arreio em que estava trabalhando. Ela se sentou com as mãos planas na mesa e olhou para a caixa de ferramentas, para os furadores e alicates de esticar e as facas que seu pai colocara em suas mãos quando ela tinha 8 anos e disse: Eleanor, quando você souber como fazer algo segurar, ninguém poderá tirar isso de você. E ela tomou a decisão que vinha se aproximando há 6 semanas sem se permitir chegar a ela. Ela parou de ser a pessoa que entendia o padrão à distância. Ela escreveu 2 cartas. A primeira foi para Harriet Standish, descrevendo o que acontecera com Noah na linguagem específica e sem adornos que Harriet lhe ensinara a usar. Quem, o que, quando, onde, testemunhas. Ela observou que ameaçar um menor para influenciar um caso federal não era um assunto do condado, mas federal, e que o Marechal Waverly deveria ser informado imediatamente. A segunda carta foi para todas as famílias da lista de Hazel. Não um pedido, uma instrução. Venham para a pensão Drummond na quinta-feira à noite. Tragam qualquer outra pessoa que tenha recebido um aviso ou sido abordada por Croft ou seus associados. É hora de estarmos na mesma sala. Ela deu ambas as cartas a Noah, que voltara do celeiro e estava na cozinha com uma xícara de café que ele servira sem pedir, algo que ela nunca ouvira fazer antes, e que lhe dizia mais sobre seu estado atual do que qualquer coisa que ele dissera. Vá primeiro para Hazel, disse ela. Dê a ela a segunda carta e peça para ela enviar um recado para todos nela. Depois, leve a primeira carta ao Marechal Waverly, no hotel. Não pare em nenhum outro lugar e não fale com ninguém, exceto Hazel e o Marechal. Noah pegou ambas as cartas. Ele a olhou com uma expressão que ela nunca vira em seu rosto antes. Não a avaliação cautelosa que ele alcançara, não o calor relutante em direção ao qual ele estava se movendo, mas algo mais imediato do que qualquer um daqueles. Algo que parecia a maneira como as pessoas olham para alguém em quem decidiram confiar completamente em um momento que não se anuncia. Tudo bem, disse ele. Volte pela Creek Road, não pela South Road. Tudo bem. Ele guardou as cartas dentro do casaco. Então ele disse, sem olhar, lá diretamente, que era seu jeito de dizer coisas importantes. Ela teria gostado de você, minha mãe. Quero que saiba que penso isso. Ele saiu pela porta antes que ela pudesse responder, o que provavelmente foi intencional. Ela ficou com isso por um momento. Então ela subiu para verificar Rosie, que estava acordada e queria água. E tinha opiniões fortes sobre o cataplasma que Eleanor colocara em seu peito naquela manhã, e Eleanor sentou-se na beira da cama e ouviu as opiniões, e então renegociou os termos do cataplasma para a satisfação de Rosie. E ela estava lá quando Caleb entrou da cerca leste e ouviu de Noah, que ainda não havia saído, o que acontecera na South Road. Ela ouviu a voz de Caleb lá de baixo, não as palavras, apenas o registro dela, caindo para a frequência particular que atingia quando ele estava contendo algo grande. Então, silêncio. Então, as botas de Noah no chão, indo para a porta. Então, os passos de Caleb na escada. Ele ficou parado na porta do quarto. Rosie viu o rosto dele e avaliou corretamente que este era um momento adulto e fingiu voltar a dormir, o que ela fez imperfeitamente, mas com boas intenções. Caleb olhou para Eleanor. Ele ameaçou meu filho, disse ele. Sim. Para chegar a nós? Sim. Ele ficou quieto por um momento. Suas mãos estavam ao lado do corpo, não apoiadas ou cerradas, apenas presentes da maneira que as mãos de um homem parecem quando ele passou da emoção para a decisão do outro lado dela. O que você precisa que eu faça? Eleanor olhou para ele. Este homem que havia caminhado para a frente em uma praça porque algo nele reconheceu algo nela. Que consertara o degrau da cadeira da cozinha sem comentários. Quem esteve na soleira de uma porta, observando sua filha ser vista, e se deixou tocar por isso. Quem segurou a mão dela no quintal e disse, eu sei, com a simplicidade final de um homem que parou de fugir de algo que tinha medo de desejar. Preciso que você esteja na pensão na quinta-feira, disse ela. E preciso que você traga George Alcott e James Kimball e todo homem que tenha um lote na lista de Croft, porque o que vou dizer na quinta-feira precisa ser dito, na frente de todos eles, de uma só vez.
O que você vai dizer? Que paramos de esperar que a lei se mova em seu próprio ritmo, disse Eleanor, e damos a ela algo para se mover em direção. A quinta-feira chegou com um vento forte das montanhas e um céu da cor de estanho prensado, e todas as pessoas para quem Eleanor tinha escrito vieram. 23 pessoas na sala dos fundos de Hazel Drummond, que não foi construída para 23 pessoas, mas as acomodou pela vontade coletiva de todos os presentes de ficarem mais próximos de estranhos do que normalmente fariam, o que em si foi um sinal de quão longe as coisas haviam progredido. Marshall Waverly estava lá. Harriet Standish tinha vindo de Cheyenne no estágio de quarta-feira especificamente para estar presente, chegando com sua bolsa e seus óculos, e a expressão de um advogado que viu um caso mudar a seu favor e está se movendo para consolidar antes que a mudança se reverta. Eleanor ficou na frente da sala e não prefaciou o que disse com nada que não fosse a coisa que ela veio dizer. Croft ameaçou um garoto de 12 anos em uma estrada pública para assustar sua família a desistir de um caso federal, disse ela. Isso não é mais uma disputa de terras. Isso é intimidação de testemunha em um processo federal e carrega uma pena mínima obrigatória que remove sua capacidade de usar sua posição judicial para se proteger disso. Ela olhou para Waverly. Marshall. Waverly deu um passo à frente. A partir desta manhã, tenho um mandado de prisão para Silas Croft por acusações de intimidação de testemunha federal e obstrução de uma investigação federal. Também tem uma intimação para os registros da Meridian Property Associates do Tribunal de Denver, que contorna o que quer que Croft tenha feito com as cópias locais. Ele olhou em volta da sala. O que preciso de todos os presentes é uma declaração juramentada assinada descrevendo suas interações específicas com o juiz Croft ou com a Meridian Property Associates. A CIRTA Standish tomará essas declarações. Servirei o mandado esta tarde. A sala ficou muito quieta por um momento. 23 pessoas que cada uma vinha carregando sua versão do mesmo peso por meses, algumas por anos, e que agora estavam na mesma sala vendo a forma da coisa se tornar claramente visível, não como uma ameaça vaga que não podiam abordar, mas como um crime específico, com uma consequência específica, e um homem específico que responderia por isso. George Alcott disse, e nossas terras, os 14 lotes que ele já levou? A liminar permanece em vigor, disse Harriet. Nenhuma outra transferência de lotes do condado de Laramie conectados à Meridian pode prosseguir. Para os 14 já adquiridos, o Tribunal Federal revisará cada um individualmente. Em casos onde a hipoteca foi fabricada ou a execução foi realizada sob conflito de interesses judicial, a aquisição pode ser anulada e o lote devolvido. Não lhes direi que o processo é rápido. Não é, mas tem uma alta probabilidade de sucesso. Horace Birch vendeu voluntariamente, disse Hazel da parte de trás da sala. Sob coação, mas voluntariamente. Harriet se virou para ela. Eu sei. Vou argumentar o caso de Horace Birch separadamente sob o argumento de coação econômica por uma pessoa em posição de autoridade judicial. É um argumento mais difícil. Pretendo fazê-lo de qualquer maneira. Hazel acenou uma vez, o aceno de uma mulher que foi informada da verdade sobre algo difícil e a respeita por ser a verdade. Eles deram suas declarações por 2 horas. Eleanor se moveu pela sala silenciosamente, enquanto Harriet trabalhava reabastecendo xícaras de café da chaleira que Hazel mantinha no fogão, observando os rostos de pessoas que estavam fazendo algo que parecia impossível 4 semanas atrás e descobrindo que não era impossível, que era apenas o primeiro passo que tinha sido o mais difícil, o passo de acreditar que a coisa poderia ser feita. Quando Waverly saiu com seu mandado e sua pilha de declarações juramentadas assinadas, Caleb estava parado perto da porta, e Eleanor o viu trocar um olhar com George Alcott, o olhar de 2 homens, que tinham medo da mesma coisa por diferentes períodos de tempo, e acabaram de decidir juntos, parar de ter medo disso. Eles prenderam Croft às 4 da tarde em frente ao escritório de terras na Main Street, e a cidade de Laramie assistiu a isso acontecer, com a expressão coletiva de uma comunidade, que sabia que algo estava errado há muito tempo, e só agora era permitido mostrar isso em seus rostos. Eleanor não estava lá para ver. Ela estava no rancho sentada com Rosie, cujo resfriado tinha melhorado o suficiente para torná-la interessante novamente, e elas estavam à mesa da cozinha juntas com um pedaço de couro e o menor furador do rolo de ferramentas de Eleanor, e Eleanor estava mostrando a ela como fazer uma pontada de prática no couro sem a agulha, apenas o movimento dela, apenas as mãos aprendendo a forma do trabalho, antes que o trabalho fosse real. Assim, disse Rosie, puxando o fio imaginário. Um pouco mais apertado. A tensão tem que ser uniforme ou a costura franzirá. Rosie ajustou. Tentou novamente. Assim? Exatamente assim.
Rose brilhou com a satisfação de corpo inteiro de uma criança de 7 anos que fez algo correto e sabe disso. Quando eu tiver 8 anos, disse ela, faremos de verdade. Quando você tiver 8, faremos de verdade. Faremos de verdade. Quando você tiver 8, faremos de verdade, confirmou Eleanor. Faremos de verdade. Noah entrou do celeiro e não perguntou o que elas estavam fazendo. Apenas puxou uma cadeira e sentou-se e observou. E depois de um momento, disse sem inflexão particular. O pá está vindo pela estrada. Ele está com o Sr. Alcott e o Sr. Beauchamp. Eleanor olhou para cima. Pela janela, ela podia ver os 3 cavalos subindo a estrada do norte na luz do fim da tarde, e ela podia ver pela forma como Caleb montava seu cavalo a qualidade particular de sua postura, relaxada de uma forma que não estava há semanas, que o que quer que tivesse acontecido na cidade tinha ido do jeito que precisava ir. Ele entrou e a olhou pela cozinha e disse: Está feito. E era tudo o que ele precisava dizer. Beauchamp ficou para um café e contou os detalhes na linguagem clara e cuidadosa de um homem, dando um relato oficial. O mandado, a prisão, as acusações específicas. O rosto de Croft, quando as algemas foram colocadas. A forma como as pessoas na rua observavam em silêncio. Não era o silêncio do choque, mas o silêncio do reconhecimento. George Alcott ficou porque Ruth lhe disse para não voltar para casa até ter algo bom para lhe contar, e ele queria ter certeza de que tinha entendido corretamente antes de fazê-lo. Quando eles foram embora, e Rose foi para a cama, ainda praticando o movimento da pontada sob seu cobertor, e Noah subiu sem ser perguntado porque ele entendeu sem ser dito que aquela era uma noite para as 2 pessoas que ficaram na cozinha. Caleb sentou-se em frente a Eleanor à mesa, onde ela tinha escrito a carta que tinha começado tudo, e colocou as 2 mãos planas sobre a mesa entre eles. Margaret Patterson veio me encontrar depois da prisão, disse ele. Ela trouxe a pesquisa original para a linha da cerca sudeste. Ela estava certa. O marco de canto estava no lugar errado. Eu o coloquei errado há 11 anos e não queria admitir. Ele fez uma pausa. Vou movê-lo na primavera. Eleanor olhou para ele. Isso lhe custou algo para dizer. Não tanto quanto eu pensei. Ele virou uma mão em um gesto aberto e deliberado. Eleanor, tenho uma pergunta e quero que você responda honestamente. Eu sempre respondo honestamente. Eu sei que sim. É por isso que estou perguntando. Ele encontrou os olhos dela. Isso é suficiente para você? Esta vida, este rancho, estas crianças, eu. Sua voz permaneceu firme, mas ela podia ouvir o que estava por baixo, a vulnerabilidade específica de um homem que perdeu algo profundo e passou 3 anos se convencendo de que não tinha o direito de querer algo novo. Agora perguntando diretamente e sem armadura se o que ele tem a oferecer vale a pena querer. Eu sei do que você se afastou. Filadélfia, a loja, tudo o que era familiar. Sei que Laramie não é o que você imaginou quando respondeu a esse anúncio. Sei que não sou um homem fácil de conviver. Eleanor ficou quieta por um momento. Ela olhou para o rolo de ferramentas em seu banco, para a pequena bota de Rose na prateleira onde ela colocava coisas que tinha consertado, nos ganchos que Noah tinha cravado retos na parede acima da bancada da cozinha que, sem que ela planejasse, se tornou o espaço mais funcional, proposital e genuíno que ela ocupou em sua vida adulta. Ela olhou para Caleb Hargrove. Meu pai costumava dizer, disse ela, que o melhor couro não é o couro que nunca foi testado. É o couro que passou por intempéries e trabalho, e foi devidamente mantido durante tudo isso, que foi reparado onde falhou, e oleado onde secou, e recebeu a atenção que merecia. Esse couro, ele disse, é o couro que aguenta quando você mais precisa. Ela atravessou a mesa e colocou a mão sobre a dele. Você passou por intempéries, disse ela. Eu também, e não estou interessada em algo que nunca foi testado. Ela sustentou o olhar dele. Sim, isso é o suficiente para mim. Isso é mais do que suficiente. Isso é exatamente o que eu escolheria. Ele virou a mão e segurou a dela de volta, e eles ficaram assim enquanto o fogo se acomodava na lareira e o vento se movia das montanhas e a cozinha mantinha seu calor ao redor deles. E lá fora, as estrelas de novembro surgiram sobre a cordilheira Medicine Bow em sua lenta e antiga procissão indiferente. As mesmas estrelas que Rosie estava ensinando Eleanor os nomes, uma por uma. Harriet Standish ganhou a liminar. Ela ganhou a revisão de 11 dos 14 lotes da Meridian. Ela argumentou o caso de Horace Birch por 8 meses, e ganhou isso também, e Horace Birch voltou para Laramie na primavera de 1875 e encontrou sua fazenda devolvida a ele e meia corda de lenha empilhada em sua porta de um rancho na Estrada do Norte, cujo proprietário ele nunca tinha conhecido. Silas Croft foi condenado em 4 acusações federais e removido permanentemente do banco. Ele cumpriu 6 anos de uma sentença de 8 anos e deixou o território quando foi libertado e nunca mais foi ouvido em Laramie County,
o que era exatamente o tanto de sua presença que qualquer um exigia. Margaret Patterson e Caleb Hargrove resolveram a disputa da linha da cerca em fevereiro, tomando café na mesa da cozinha de Patterson em menos de 20 minutos. Ambos estavam certos sobre diferentes partes disso, o que era o tipo de resultado que exigia alguma tolerância para a complexidade, mas estava disponível para pessoas que estavam dispostas a olhar a pesquisa real. Tom Bochon se aposentou do escritório do Marechal na primavera seguinte e passou sua aposentadoria escrevendo um relato detalhado do caso Croft para o Territorial Record, porque ele acreditava, como Harriet Standish acreditava, como Eleanor sempre acreditou, que a forma de uma coisa precisava ser escrita para que, quando a mesma forma aparecesse novamente, e apareceria novamente de alguma forma em algum lugar, haveria pessoas que a reconhecessem. Eleanor Marsh se tornou Eleanor Hargrove em um sábado de dezembro, em uma cerimônia na pensão Drummond, porque a igreja estava fria e o salão de Hazel estava quente, e Hazel se ofereceu antes que alguém pedisse. Rose foi a diretora autoproclamada dos arranjos de flores, que envolviam muita grama seca e 2 pinhas, e era considerada por Rose um triunfo da decoração sazonal. Noah ficou ao lado de seu pai, com a expressão de alguém participando de algo sobre o qual ele decidiu, silenciosamente e sem anunciar, lhe ser grato. Ela usava seu melhor vestido e suas boas botas, que ela tinha reformado ela mesma na semana anterior, e elas aguentaram. E anos mais tarde, quando as pessoas em Laramie perguntavam sobre Eleanor Hargrove, e perguntavam, pois ela se tornou alguém que valia a pena indagar, uma mulher que consertou coisas por décadas e construiu algo a partir de uma caixa de ferramentas e uma mala de carpete, e da teimosa recusa em aceitar que valia menos do que sabia que valia, a resposta era sempre a mesma. Ela era a sapateira. Ela consertava o que estava quebrado e fazia durar, e nunca cobrou mais do que o justo, e nunca aceitou menos do que lhe era devido. Ela veio para o oeste sem nada além das ferramentas de seu pai, e construiu uma vida que durou ponto a ponto, com cuidado, do jeito que tudo que vale a pena ser guardado é construído, não de uma vez só, não sem custo, mas com as mãos pacientes e experientes de uma mulher que entendia que a diferença entre algo que se desfaz e algo que perdura é simplesmente isto. Alguém que sabia como fazer a costura aguentar e amava o trabalho o suficiente para fazer-lo direito. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.